Começa mais um Conversa Paralela. E dessa vez o assunto é tenso, Arthur. Olha que forma diferente de Você começar achou esse programa. diferente? Eu até achei que você tava ensaiando, assim, que você... Eu falei, não tá sendo pra valer agora, eu tô Não, esperando é pra você começar valer. o programa. Começa mais um misterioso. Boa noite, Arthur Morrison. Boa noite, Lara Brenner. O nosso tema hoje é punk. Nosso tema é punk? É, diz até que a luz dá uma tremida quando eles falam desses assuntos. Quero até ver. Estamos com duas personalidades ilustres, divertidíssimas e ótimas. E reptiliana. E reptilianas. Falei que eu comecei bem, tá vendo? Foi contextualizado. Já deram o clima aqui, já. Já deram o clima. Estamos com Afonso Solano, que é escritor, podcaster, mas o mais importante, ele é amigo de ETs. Ele nega. Mas hoje chegaremos ao cerne dessa verdade. Há controvérsia. Não, e Muito esse bom. bigodão Acordei de assim. Afonso Solano? Resolvi vir natural. Acorda assim não quer dizer que ele que é o alienígena. Podem ser as minhas anteninhas, né? Tem essa discussão lá no Bunker X. Veremos. Veremos aqui. Obrigado aí pelo convite. Muito legal. E estamos com Afonso 3D, que é publicitário, olha só, podcaster e é um alienígena, inclusive. Olha só. Está Há decidido. controvérsias. A gente vai debater isso em algum momento aqui, né? Porque, olha, com esse bigode dessa forma, só porque eu tenho 3 dedos em cada mão, É só não significa nada. Mas isso aí, se fosse uma mão só, mas vamos combinar. O cara tem 3 dedos Nas em cada duas mão. mãos. E ele não Entendeu? é um ET. Como é que- eu não sei, eu acho que se ele der um dedo do meio pra alguém, a galera nem se sempre um confunde. mistério. Ele não sabe se ele tá É sempre um apontando, mistério. se ele tá indicando fica alguma no ar. coisa. Fica no ar. É interpretativo. Hoje em dia, você é o que você quer ser. Então ele Isso. faz o movimento e a coisa chega onde quer. Pronto. Não, mas vamos evitar, né? Vamos deixar family friendly esse Não, programa aqui, total. né? Vamos deixar Ele ele tá com a camisa programa do- da família. Eu tô com a Do- camisa do do Rick Rick and ali. Morty, né? That's Em right, homenagem, Morty. É. em homenagem às teorias da conspiração. E a gente queria Excelente. começar falando, eu queria aproveitar, né, já o início desse programa para falar que a gente soltou um episódio no Investigação Paralela sobre o caso do JFK. Né? Sim. Então, que é um dos casos mais documentados, né, sobre o assassinato dele Sim. e tal, e é tido como a mãe aí, né, o pai das teorias da conspiração. Eles começaram a linkar isso através desse caso. É verdade mesmo, Solano? Sim, no caso ali tem a discussão se o Lee Harvey Oswald, né? Tem até um livro do Stephen King que virou uma série muito bacana, que é sobre o cara que volta no tempo pra tentar impedir e tal, não sei o quê. E teve sempre essa discussão, né? De que se ele agiu sozinho, Se foi o Deep State. que tava tentando apagar o JFK pelo que ele queria. Ele fez uns discursos contra meio que o complexo industrial militar, aquela coisa de tirar os soldados da batalha. Exatamente. É bom, Só você vamos dar tocou um no contexto ponto pra que eu ia galera falar. de casa, que a gente falar JFK e tal. O que a gente está falando aqui, na real? É o assassinato do presidente. do John Kennedy, Isso. que era um presidente, inclusive, popular na época entre a população dos Estados Unidos. De ambos os lados, Mas- inclusive. Ele de agradava ambos os ali os lados. Ele democratas, agradava republicanos. republicanos e democratas, né? Ele era realmente popular, mas internamente ele mexeu com vesperos muito que ninguém queria tocar, né? Máquina de guerra. É, né? exatamente. Há Então, quem assim, diga que ele foi... Nem foi isso, foi um maior barulhão, na verdade. Não foi nada de silencioso ali. E há quem diga que ele foi apagado por um conglomerado de empresas privadas e governamentais, de órgãos governamentais, por conta desse vespero que ele se meteu em relação à guerra, em relação, enfim, até a corrida militar. Foi ele que forçou a corrida militar nos Estados Unidos e falou assim, cara, vocês têm até 1952 para ter alguma coisa. Isso quando A ele corrida não era espacial, presidente no caso, ainda, a né? corrida espacial. Sim. Mas sabe que eu não acho que essa é você falou como pai, ou mãe, ou avô, sei lá, porque da é tido, teoria da né? conspiração. Eu acho que nós somos expostos a uma teoria da conspiração desde que a gente é pequenininho. Você que está aí prestes a trazer, né, uma nova A luz. alminha para o planeta, que é a conspiração do Papai Noel. Olha só. Eu acho que o Papai Noel, tô falando sério, é engraçado, mas eu acho que o Papai Noel é a nossa primeira meu exposição a Deus. uma teoria da conspiração. Porque você tem um poder maior que toma conta de nós, certo? Ele rege ali o nosso dia a dia, ele dita as leis. E ele conta uma narrativa de que existe esse personagem, que se você se comportar bem, é uma narrativa que tem o objetivo de manter você controlado. Dogmática, numa narrativa Absolutamente altamente dogmática, se você se de comportar e fato. tal. E quando você descobre que o Papai Noel
supostamente, não é real, eu acho que é um choque de que É você quase fala... um George Orwell ali, pô. É, cara. Mas falando sério, eu acho que é o primeiro choque de que um poder superior, uma autoridade, mente pra você com objetivos, ok, benignos, mas autoritários, de certa maneira. Com então, certeza. eu sempre uso... E a Coca-Cola se apropriou do Papai Noel. Tá vendo? Tá Aquele tudo líquido ali. interligado. É isso aí. O Papai Noel só é vermelho. Tem muita gente que não sabe. Então o Papai Noel só é vermelho por causa da Coca-Cola. Porque ele era Porque verde. Ele era verde e marrom. Ele era verde e marrom. Literalmente, isso nem é teoria da conspiração, Não é isso, não é né? teoria da conspiração. Mas como vocês podem ver, os dois são afeitos às teorias da conspiração, que, aliás, é o tema do podcast deles, que é o Bunker X. Juntos verdade. os dois Os têm o Afonsos do Bunker Bunker X. Como é que surgiu essa ideia aí do podcast? Como é que vocês começaram a gostar de teoria da conspiração? Porque eu lembro de você, Solano, você falava de cultura pop, tava lá Sim. junto do Jovem Nerd. Isso, Como é que... matando robôs gigantes. E aí, cara? E como é que surgiu? Você sempre gostou? Sempre gostei, sempre, não só o Papai Noel ali, né, foi a primeira, mas eu sempre fui uma criança meio, como é que é o Guilherme Arantes ali, vivendo no mundo da lua, não é? Sempre olhei pro céu, sempre fui uma criança... É a música tema da sua vida, inclusive. É uma música, né? minha mãe sempre falava que era a música da minha vida, que eu vivia sempre no mundo da lua e era muito... É TDAH que chama. Também, hoje em dia tem nome. Né? Dizem que os monstros deixam de ser monstros quando a gente dá nome pra eles, né? Aí eu descobri que tinha essa coisa de ficar olhando pro céu e questionando. E a minha mãe sempre gostou de ficção científica. Trouxe aqui um livro, por exemplo, que a minha mãe me apresentou quando eu era criança. Muito assim de, cara, teoriza, busca as hipóteses, não se contente com o que ele é entregue, né? Então eu sempre fui muito criativo nesse sentido. Quando eu conheci o 3D, eu achei um absurdo que as pessoas acreditavam que ele era uma pessoa humana. Falei, caramba, ele se disfarça Sim. na frente de todos. E aí eu falei, eu preciso criar um programa com ele. Sim. Entendeu? Cuja desculpa seja a busca pela verdade, né? Mas na verdade é pra eu tentar descobrir de onde ele veio. Ridículo. Acho que nem ele sabe de onde ele veio direito. Ridículo. Ridículo. Aí ele vai falar, eu vim de Belfor Roxo. Nasci em Petrópolis, região serrana do Rio. Ô, Diz 3D, ele que- deixa eu me perguntar pra você. O que a gente pode considerar que é uma teoria da conspiração? O que é isso? Então, eu acho que quesitos, vamos lá, checks, né, pro que é uma teoria da conspiração. Eu acho que tem que ser algo que envolve um bem ou um mal maior, que pode influenciar nações e governos e grandes empresas. Eu acho que isso é um check importante. Tipo nova ordem mundial. Eu acho que nesse sentido. Eu acho que tem que ter intriga, tem que ter treta. Se não tiver algo que mexa com o status quo ali, não é uma conspiração, é só uma Não treta é só o simples. ET Bilu, busquem conhecimento. Não, aí pelo amor de dá Deus. nada. Aliás, o Não. ET Bilu, pelo amor de Deus, gente. ET Bilu não, né? Abraço aí, pessoal do Projeto Portal. Vamos mandar um abraço, não Tem que sei, mandar né? um abraço, Vai tem que que eles estão certos. Eu reservo sempre 1% da minha credibilidade pra qualquer coisa biruta que tem. Não sei, cara. Faz bem. Faz bem. É. No mínimo Uma saudável. reserva. Mas não acho que estão corretos ali. 99% estão muito pesados. Né? Não, tá. Mas isso que, Que isso que o 3D tá ilustrando, se você me Não, permite claro, aqui por favor. embarcar, eu acho bacana Dupla dinâmica. a gente sempre colocar que a gente faz essa mistura de humor com investigação, ciência e tal, mas a conspiração, ela existe. Existem diversas conspirações mundiais que foram comprovadas como Muitas. reais. Verdadeiras, isso. Porque às vezes fica essa coisa na cultura popular de que assim, você acredita em conspiração. Fica, não é questão de acreditar em conspiração. É questão de quais conspirações se provaram reais e quais que não se provaram reais. Inclusive, precisamos de novas teorias das conspirações, porque as Tão que já velhas. acreditamos... Já se provaram verdadeiras, né? Foro de São Paulo, por último. Agora, Foro de São Paulo era a maior teoria da cara, e conspiração. exatamente Isso esse- não existia e Agora tá falaram, no editorial do Estadão. Tá, mas verdade. é exatamente Exato. esse assunto que eu quero entrar, Solano, que é... Quando a gente tem um cerco das liberdades, do que se pode e o que não se pode falar, e a gente Sim. vivencia isso, né? No mundo atual. Tá. Quando você pega, por exemplo, olha pra pandemia, Tá. né? Que uma galera começou a questionar Sim. a possibilidade daquele vírus ter sido criado em um laboratório e daquele vírus ter vazado, porque, pô, é um Sim. vírus, né? Sim. E aí você não poderia falar sobre isso, você era taxado de conspiracionista porque você Conspirador. falou, você questionou que, Sim. pô, mas será que esse vírus, será que não veio do morcego, que veio lá do laboratório e vazou? E depois foi se comprovando Tá saindo- que exato. era muito Mais próximo, complicado muito mais do próximo que- até da realidade
do que essa galera tava questionando. As assim, conexões do Fauci com os laboratórios. Exato. E aí, até que ponto a pessoa pode ser taxada ali de conspiracionista e bota um chapéu de alumínio, que eu quero até entender esse simbolismo depois. Sim, a gente ia trazer, Cara, mas misteriosamente desapareceu. Olha só. Olha só. Eu não sei. Mas quem que tava com o chapéu de alumínio? Ele que ia trazer? A gente Ele que tava incumbido de Eu tô trazer. sendo injustiçado. É tipo pedir Desde o pro... começo. Não, Eu tô sendo injustiçado, Lara. Me protege, me ajuda. Te proteja. Por favor. não O pode. que a gente pode dizer, então, não dessa sei. galera que fala de uma coisa, às vezes se prova verdadeira, mas Sim. o cara é taxado de conspiracionista. Será que isso é teoria da conspiração? O que a gente pode determinar? Eu acho que é justamente isso. Se deixar aberto para questionar. Eu confesso que eu tenho um pouco de receio sempre no primeiro impacto de uma nova teoria da conspiração. Eu amo teoria da conspiração, eu estudo, eu crio as minhas teorias da conspiração. Sim. Eu quero ouvir algumas. Eu gosto disso, eu acho legal. Só que o problema, às vezes, está em quem tá escutando aquilo e não quem tá, falando necessariamente. Porque a gente tem o telefone sem fio, a gente tem a informação truncada, a gente tem... Então, às vezes, o receptor da informação, ele pode distorcer aquilo que pode ter um fundo de verdade, sim. Perfeito. Mas ele pode esticar, correr com a pipa, como a gente fala, Exatamente. e virar uma outra coisa. Então, eu tenho um pouco de receio, porque você citou o Covid, né? Quando estourou o Covid, eu fiz uma Foi aquele pesquisa. espirro que você deu, vamos falar a verdade. fui eu. No meio do shopping, que eu falei, pega um lenço. Eu fiz uma senhora pesquisa de todas as vezes que a China foi culpada por uma pandemia mundial. Eu realmente fiz. E aí, eu desisti de publicar isso. Eu só escrevi no Twitter. Eu tô fazendo essa pesquisa, achei isso. E eu tenho essa pesquisa em casa ainda. Pretendo guardar ela pra quando der uma esfriadinha eu jogar lá de novo. Olha só, spoilers. Mas eu fiz uma pesquisa extensa. E aí veio, cara, uma cacetada de gente, inclusive o ex-presidente Bolsonaro, uma cacetada falando: é a China que soltou. Já acertaram. Já Te ofereceu até um mistério, uma coisa? E aí eu assim, na primeiro, realidade- estragou minha teoria, porque já deu um spoiler. Sim. E segundo, eu acho que não era o momento, porque a gente precisava focar em outras coisas ali. Então, E todo mundo sabe, na verdade, foi o Ozzy Osbourne que comeu o morcego. Começou ali. Entendeu? Sempre uma culpe- pessoa que conhece, Sensata. uma pessoa com cultura, uma pessoa bem informada. As pessoas, eles não querem que você saiba. Isso eles não querem. Que foi o Crazy Train que começou. Cara, eu acho Mas que só pra concluir, eu sempre tento ver quando uma coisa é muito nova, tipo o que tá acontecendo agora nos Estados Unidos, esses vazamentos todos de militares de alta patente, né, falando sobre Depois eu quero saber a mais gente disso, pode entrar. por favor. Mas eu sempre, eu falo, comento sobre, mas eu prefiro, sabe, ficar com um pezinho atrás e esperar a coisa acontecer. conservador, assim. Eu sou um pouco mais conservador nesse sentido. Porque, cara, eu preciso concatenar minhas próprias ideias. Eu acho que todo mundo deveria fazer isso, mas não. Algumas pessoas se desesperam, outras tomam aquilo como verdade absoluta e não se questionam. Então, acho que o problema das teorias da conspiração, mas principalmente as novas, é isso. São as tomadas de decisão de algumas pessoas que podem levar elas para lugares que... Acho que por isso que, não inclusive, são que a gente legais. tenta colocar no Bunker X justamente essa mistura com o humor. Num sentido de que você não leva tão a sério assim, né? Mas aquilo, também... mas leva algumas coisas a sério. Então, pra você tentar entender que, cara, até onde você tá esticando um pouquinho pra fazer humor, até onde é uma responsabilidade sua transmitir aquela teoria da conspiração de uma forma que não deixe com que as pessoas extrapolem, né? E os extremos ali, esquerdo e direito, se encontrem no final. Sim. Então é delicado. O que a internet tá fazendo com a humanidade é muito esquisito. Também, né? Oi? Até onde tem um fundo de verdade ali que você possa... E nunca- tem alguma coisa aqui que eu não sei explicar, mas é estranho. Exato, cara. Porque coisas horrorosas foram arquitetadas envolvendo medicina, envolvendo os experimentos na Guatemala com sífilis, cara. horrível. O governo- AIDS. A AIDS. A gente pensa, claro, nessas grandes teorias, né? Tipo assim, a ida do homem à lua, que é o que muita gente fala, terra plana e tal, mas, por exemplo, a questão do homem à lua. Cara, eu sou um leigo, nunca estudei nada a respeito disso, só sei o que a escola sempre passou e Sim. continua passando. Eu tendo, óbvio, a acreditar que o homem foi à lua. Só que aqueles questionamentos mínimos, e eu não tô me colocando num papel de o homem não foi e tal, Sim. ou sei lá, tu é terraplanista. Não é nesse ponto, assim. Né? Mas é tipo, cara,
se foi, por que nunca voltou? Por que tipo, qual que é essa... Porque assim, é uma pergunta genuína. Sim. Que, pô, a gente tem tecnologia muito mais avançada. Eu não tô nem questionando a questão da flâmula, da bandeira, do negócio lá do estúdio, etc. No mínimo, um McDonald's e uma igreja tinha que ter aberto já. É uma parada que eu fico, cara... O estacionamento. Por que não voltou ainda? Não consegue voltar mais? Porque não tem como, Não tem perdeu-se nada. a tecno- Não, então, esse é um grande engano de nós todos, como sociedade, de achar que não voltou. Voltaram, só não voltaram com equipamentos pra filmar e registrar. Isso é meio... Mas vai fazer então, o que na Lua também, levou né? um iPhone? Não, mas então, aí o que acontece? Só sobre isso, porque eu passei uma vergonha absurda, então por isso que isso tá muito fresco na minha Pô, memória. Essa história é boa. É, porque uma vez eu trabalhava na TVE, que é a TV Cultura do Rio de Janeiro, que hoje é TV Brasil, enfim. Eu trabalhava lá e eu sempre gostei de conspiração, sempre gostei desses assuntos. E tinha um programa lá chamado Atitude.com, bem antigo também. E eles traziam sempre pessoas pra entrevistar e eles chamaram um dia 2 astrofísicos e chamaram um teórico da conspiração pra fazer um embate. O homem foi à Lua ou não. Olha só. E aí o teórico da conspiração faltou. E aí botaram você. E aí me botaram pra Que falar. loucura. Caraca. A estreia no programa. Só que o problema é que eu conheço a teoria, né? Mas eu acredito que o homem foi à Lua. Aham. Então, Tu acredita? eu acredito. e... Péssimo teórico da Não, conspiração. não. Mas Não então, acredita no próprio trabalho. Não, mas é porque tem teorias sobre a ida à Lua que são melhores do que a Eu não também ida. acho. Então, Vamos assim, falar sobre. isso é legal. tem as teorias da conspiração Prossiga. sobre a ida na Prossiga Lua. 3D. E aí tô eu lá, né, no programa, eu tinha que vestir a pele do negacionista, doidão. do cara que não, do cara que não acredita. Sim. E aí eu pedia desculpa toda hora no intervalo. Olha, gente, me perdoe, eu tô aqui, eu tô atuando aqui. Porque Me perdoe, eu não acredito. Porque os caras trazendo fatos, e os caras trouxeram documentos, e trouxeram filmagens, e trouxeram tudo. Filmagens da nave, não filmagens da superfície da Lua e tal. Sim. Mas o homem de fato foi à Lua. A filmagem que foi feita, Aí que ela tá. é questionável. É. A filmagem é questionável. Sim. Mas que o homem foi à Lua, isso é comprovado. Porque assim, tem O certo... Neil Armstrong lá, pisando, etc. Exatamente, Bom, daí, não, se foi o Neil Armstrong realmente... Não, o homem foi à Lua, ponto, tá? Porque, assim, existem registros de... Por exemplo, não tinha o que eles chamam aqueles rovers. Não existia, na época, rovers capazes de coletar material... E a gente pode Lunar. olhar hoje com o lunar, telescópio. Você consegue ver Hum. com o telescópio, né, os traços da nossa presença lá. Exatamente. A questão é que a filmagem original, ela tem umas inconsistências, assim diz a conspiração, a teoria. Tem algumas inconsistências pré-Photoshop. É isso. Né? Marcações de foto É que isso. estão atrás de pedras. Entendeu? Tipo, o X de marcação de determinadas fotos que ele tá atrás de uma pedra, por exemplo. Aqui, inconsistências de iluminação, que em tese deveria a luz se comportar de uma forma e ela parece estar se comportando de outra forma, onde não havia outra fonte de luz. Então tem uma série de coisinhas que o pessoal pode buscar estar com calma. Mas o que se explica, então? Então, tem algumas. Eu pessoalmente, eu acho que é provável que eles tenham ido, sim, claro, mas eles acabaram capturando algumas coisas na filmagem que não deveriam ser Eu gosto muito dessa teoria. vistas por nós. Eu gosto Talvez muito dessa teoria. estruturas, ou estruturas antigas, ou espaçonaves. Tipo assim, ou... ó, Houston, não podemos filmar aqui, vai dar ruim. We have a problem. Sacou? We have a Problem aqui. fucking Não, problem. vai dar ruim, a galera vai fritar, o pessoal vai ficar enlouquecido. Melhor a gente fazer Sim. isso num estúdio aí em Hollywood, porque Isso. aqui não vai rolar filmar. Chama o Kubrick. Eu gosto mais dessa teoria. Essa também é boa. Mas tem muita gente que defende que esse filme foi feito por conta da Guerra Fria, né? Pra vencer os russos na corrida, outra teoria espacial. muito boa Mas também. se eles acharam, né, tipo, estruturas lá, e você acabou de falar que do telescópio eu consigo ver, sei lá, a ação humana lá na Lua, Sim. por que do telescópio não consigo ver a estrutura? Porque eles Te têm... peguei, Afonso Solano. Eles têm o escudo dos Klingon. Olha aí. Você lembra disso? Que disfarçava a... Eu tenho a resposta na ponta da língua. Eles desmontaram essas estruturas e trouxeram pra estudar. Também é uma boa. Olha, Não é uma Maneiro boa, da é conspiração. melhor do que a sua. É isso. O maneiro da Não, conspiração... mas isso não é minha invenção minha, não. Não, eu sei que não. Infelizmente, poderia ser. É da sua espécie. Mas, sério mesmo, o que eu acho bacana do lado divertido da teoria da conspiração é que tem sempre uma explicação.
Tem sempre uma justificativa, se você souber brincar com a coisa. sim. Tipo isso, né? Por que eu não consigo ver? Porque o teto é disfarçado. Mas essa porque essa é péssima. Foi só uma referência a Star Trek. Mas tá É nisso que os céticos pegam. Quando alguém sério e hedônio como você, Afonso Solano, Como é que solta uma alguém, dessa. falando de escudo dos Klingons, Pode vem na ser Brasil levado a Paralelo? sério. Olha aí. Peraí, o Solano falou um negócio agora há pouco, só que ele falou muito rapidinho, a gente atropelou, e eu acho que vai ser interessante você comentar, ainda que rapidamente, sobre a teoria da conspiração da Guatemala, porque essa é muito forte. Cara, essa é muito doida, é horrorosa, né? E há quem diga que ela, junto com outro experimento deles inoculando doenças no próprio Estados Unidos, né? Ela, por exemplo, faz com que as comunidades mais pobres dos Estados Unidos até hoje tenham medo de vacina, medo dessa discussão toda e tal. Mas esse experimento da Guatemala foi quando a CIA resolveu simplesmente injetar doenças venéreas na população da Guatemala, pobre, né? Sem que eles soubessem o que estava acontecendo. E eles queriam saber os efeitos. Tipo laboratório social. Laboratório social. Tem algumas vertentes dessa teoria. Uma que diz Não é teoria que mais, isso foi provado. Não, que desse fato, desculpa. Tanto que, só Desse pra completar, fato. a administração, acho que do Obama Foi a do que foi à Obama. frente pedir desculpa por isso, por esse... Eles vieram pedir desculpa público. A administração Obama pediu desculpa Não era admitindo. conspiração, que sem graça. Não, mas a parte Ela foi conspiração durante 50 anos. Foi nos anos 40. Perdão, sim, só pra gente terminar de contextualizar. Durante essas décadas todas, as pessoas que falavam isso eram consideradas teóricos da conspiração. Você tá maluco? Como é que a CIA vai colocar sífilis na população pobre de outro país? Isso é um crime hediondo, horrendo. Como é que é crimes contra a humanidade? Tanto que hoje é categorizado pelo governo da Guatemala como um crime contra a humanidade. E era uma teoria da conspiração. E aí, quando o Obama falou, we're really sorry, né? Eu pedi desculpa, você falou, então o bagulho era sério. O negócio aconteceu real. Caramba. E o que dizem, né? Porque apesar desse pedido de desculpa, não disseram os porquês. E muito se fala sobre aquela coisa de rebanho que... Imunidade de rebanho. Imunidade de rebanho, pra testar, imunidade de rebanho. Na verdade, pra testar, assim, porque eles queriam... O que dizem da teoria é que eles queriam tentar entender se a gente tacar uma bomba de alguma doença em um lugar. Biológico, uma arma biológica em algum lugar. Quanto tempo demora? Quanto tempo demora? Como é que funciona isso? Mas a gente não pode tacar uma bomba. Qual é a melhor forma? Forma, pelo amor de Deus, gente, não é a melhor forma. Na cabeça de um psicopata. Do psicopata, né? Qual é a forma mais eficaz, vamos dizer assim, né? De você fazer esse tipo de teste. E aí seria você inoculando o vírus através de falsas vacinas pra poder entender. É muito surreal. É muito surreal, Agora, né? por que 999% das teorias da conspiração tem a ver com os Estados Unidos? Porque eles são... Já viram Team America? Aquele filme dos criadores de South Park. Eles são a polícia do mundo, né? Os Estados Unidos. Para o bem e para o mal. Acho que tem outras opções piores do que os Estados Unidos, né? Tá? Mas eles fazem muita Eu tenho uma teoria que não é teoria, que é um fato, na verdade. É porque eles fazem mais volume. Também tem isso. E aí, quando você faz em mais volume, a tendência as coisas vazarem é muito maior. Mas assim, governo russo, governo chinês, governo francês, governo inglês. Quando a gente essa galera não tem ninguém bonzinho Só que não ali, vaza, sacou? né? Não, mas o que a China deve ter feito que a gente não sabe com experimentação da mas população? quando a gente pensa em, sei lá, teoria da conspiração, o que vem? Área 51. Sim. Vem, sei lá, a questão dos OVNIs e tal, dos ETs. Vem a questão, sei lá, MK Ultra. Isso. Projeto Manhattan, essas coisas todas. O Manhattan, óbvio, existiu e tal, mas essas coisas que, tipo, eles utilizavam humanos pra criar. E a gente vê isso em filmes. Eu acho que toda uma cultura reproduz isso, sabe? E a gente acaba sempre direcionando pra lá, né? Mas eu acho que o American Way of Life, né? Que é a forma como eles gostam de viver. Best way of life. Que é a liberdade, é o país da liberdade e tudo. Isso influencia muito, porque a galera quer saber, a galera vai falar, a galera acha um absurdo o governo esconder. Você não consegue nem imaginar isso em outros países, principalmente países como Rússia e China, que a gente sabe que são países com governos mais fechados. Países com... Coreia. Coreia nem cito Coreia do Norte, porque não vai nem parte, né? Não faz nem parte disso. Coreia do Norte não dá nem pra
pra brincar. Não quer dizer que sabe? os Estados Unidos, a exemplo que a gente puxou aqui do JFK, não quer dizer que eles não tenham matado e provavelmente matem pessoas pra impedir que as coisas saiam do buraco. Exatamente. Ué, só que acontece aqui no Brasil também. Também. exatamente. Não Os aviões que caem assim do nada. Ai, adoro a teoria do avião da Gol, mas enfim, deixa pra lá. O velho caso Celso Daniel, investigação paralela também é mestre. É isso aí. É tenso, brother. Mas eu acho que os Estados Unidos é por isso. As pessoas falam, só acontece nos Estados Unidos, não. É porque lá a galera é mais bicuda mesmo, a galera gosta de falar mais, E os quer ET saber. lá são mais legais, né? Porque aqui o são. ET de Varginha, pô, pelo amor de Deus, né? Lá... Olha, não fale mal do ET. Não falem mal do nosso ET. Mas lá os ET, pô, os caras têm, pô, 10 braços, tira raulês. O ET de Ele é Varginha, ele é assustado. amiguinho, ele é amigo da população. Ele era assustado, suado. Suado, E triste. Tá vendo? É um jovem depressivo de hoje. É um jovem emo. Eu já vi. Foi jovem Eminho, emo. tadinho, perdido. Que teve bons desenvolvimentos recentes, né? O patologista que analisou lá o corpo do policial que foi que morreu. Peraí, morreu onde? Que policial? Vamos lá, sei, vai, conta pra contextualiza pra galera aí de Varginha, 1996. Exato. Pouca gente sabe que um policial militar, Isso. ele morreu depois do envolvimento dele, vamos colocar assim de maneira geral, na suposta recuperação dessa criatura. Desse ser, dessa entidade. E ele morreu de caixão, ele foi enterrado de caixão fechado, a família não pôde ver o que tinha Não pôde acontecido visitar com ele no hospital. Porque é radioativo? Algo assim? Aí que tá. Então, Ele morreu- essa é a questão. Ele morreu de uma infecção generalizada. Que assim, Agressiva, como o patologista nunca tinha visto. a agressividade da bactéria, né? Desculpem os biólogos e médicos e Pode biomédicos. não ser uma bactéria. Assim, Mas tinha uma carga viral. A bactéria tem carga viral esquisito. Tinha uma né? Mas, virulência. tinha uma virulência muito grande e que não existe no mundo, na Terra, nenhuma bactéria ou vírus que haja tão rápido quanto agiu no corpo desse cara policial, desse... É uma das coisas super E esquisitas. o que aconteceu recentemente? O Você fala? patologista resolveu falar em público sobre esse tema. Olha Depois de trocentos anos? Depois, Por que é. será? Porque... Não, tá velho, o ass- tá com, né? também Acho que tá tem- com remorso, né? A pessoa Guardou tem aquilo a vida meu- inteira. Tem um Sim. amigo meu, Andrés, nosso amigo Andrés, que costuma falar, a gente vai ficando velho, vai ficando frouxo. Né? E o que ele falou? E aí, mas frouxo não no sentido de frouxo de Sim, soltar você as vai coisas. soltando a você verdade. vai A falando. fofoca dura um tempo, né? exatamente. Difícil. E o que ele falou? Não, ele falou isso, ele entrou em detalhe, já tá mais velho, ele entrou em detalhe sobre essa agressividade do vírus que ele nunca tinha visto, mas não fazia sentido. Como é que Ele o cara disse tinha da onde pego? que era, ninguém sabia aonde que era. tinha um arranhão. Então, ele tinha um arranhão enorme aqui, daqui até aqui, assim, que não fazia sentido pra onde ele foi pego, pra como aconteceu, porque não era um acidente, não era nada. Então, algo arranhou ele muito forte, e eles recolheram tecidos daquele local pra estudar. E até- Esses do tecido, ninguém tem acesso. Esses do tecido foram, teoricamente, pra Unicamp e ninguém tem acesso, mas ele, quando ele fez a autópsia, ele conseguiu tirar pedaços de órgãos e esses pedaços de órgãos estavam infectados também com essa... foi Agora, surreal, será que foi cara. o ET de Varginha ou foi o chupa-cabra? Olha aí. Acho que é um conluio. É um conluio. Não saberemos. Essa é uma teoria minha que o chupacabra é o cachorro do ET de Varginha. Olha só. Eu gosto dessa teoria. Agora você sabe o que me deixa, assim, estupefata. E eu acho muito bom que vocês façam, que vocês aventem as teorias da conspiração com clima de humor, porque me parece um jeito de driblar isso. Sim. É assim, por exemplo, a teoria da conspiração da Guatemala se mostrou verdadeira. Sim. O Foro de São Paulo se mostrou verdadeiro. Aham. O ET de Varginha, bom, não é que se mostrou verdadeiro, mas tá esquisito. Tá esquisito, assim, né? coisas que soavam absurdas vão se mostrando. Total. A vacina do negócio chinês se encaminhando pra isso. Miocardite, por exemplo, que a Sim. gente sabe que não pode nem ler bula de remédio mais no ao vivo, também tá estranho. Sim. Só que hoje, e isso Sim. me parece muito estranho. Você bloqueia o diálogo e a investigação. Então, será Esse que é a questão que você tá falando. pergunta é: será que teoria da conspiração não. Tá, o rótulo teoria da conspiração não é um novo jeito, ou não tão novo assim, né? Mas agora Novo mais velho incisivo jeito de cerceamento da liberdade de expressão? Esse é o questionamento também. Eu acho que... Acho que é uma cortina de fumaça. Eu acho que Sim. quando você chama de conspiração, você tá tacando a bombinha de fumaça do Batman na frente daquilo ali Joga pra você um rótulo criar. no cara. Não, isso aí aquilo fica nebuloso e aí ninguém sabe se acredita ou não.
talvez seja uma forma de cercear, talvez, mas eu acho que, em geral, essas pessoas não se calam, elas continuam falando. Só que Não elas sei, perdem depende. um pouco a credibilidade. A credibilidade, exato. É uma forma de você... Antiga, como a gente falou. É uma forma antiga. É uma forma antiga de você sujar a reputação daquela pessoa que está fazendo perguntas que são desconfortáveis. Não foi Voltaire? Todo mundo cita Voltaire, não sei se foi ele ou Arnaldo Jabor, né? Tem sempre um, dois, Pode ser né? Clarice Lispector. Pode ser Clarice Lispector demais, Que falava que ele se preocupava mais com as perguntas que ele não podia fazer do que as que não tinham resposta. Uma coisa dessas, né? Claramente Albert Einstein. Foi ele que falou junto com o Mark Twain. Então é bem isso. Eu sou sempre a favor de investigar. A coisa mais desconfortável, uma figura pública que você gosta. Envolve Lula, envolve Bolsonaro, envolve qualquer político, envolve uma figura pública. Eu sou a favor de investigar e perguntar. Porque se não houver, se não tiver treta, por que é o que estão falando agora nas investigações de OVNI. Por que tanto segredo se o Pentágono diz que não há nada para esconder? É só uma questão de tecnologias Inclusive, negras, hoje, né? enquanto a gente tá gravando esse programa, tem um assunto aí de OVNI rolando, né? O que tá O acontecendo? que tá rolando? Conta Isso. pra nós. David Grunt, que é um oficial de alta patente dentro do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, né? Oficial de inteligência de alta patente. Ele trabalhou durante 13 anos numa parte do Departamento de Defesa que cuidava de observações espaciais, né? Nos últimos 4 anos, ele se juntou ali àquele departamento novo da NASA. Isso, que junto exatamente. com o governo dos Estados Unidos oficializou que OVNI é uma coisa real, é um fenômeno que eles dizem, não sabemos de onde é. Eles mudaram o nome de OVNI para UAP. Exatamente. Isso tem uns 3 anos que aconteceu. Que cai? Unidentified Aerial Phenomenon. Na verdade, agora é Anomalous, porque né, pode vir do mar também. Então é Unidentified Anomalous Phenomenon. Isso. Lá ali, mais ou menos... Fenômenos anômalos não identificados. É um jeito de tirar o rótulo OVNI que já tava... Mas é marqueteiro pra caramba isso, porque OVNI vira coisa dos birutas e o UAP vira coisa dos militares. Então, assim, é o marketing, né? É a mesma coisa. No final das contas, é a mesma coisa. Total. Então, assim, primeira coisa, já de cara, essa é uma conspiração, falavam que era mentira. O governo estuda OVNI, isso é coisa de maluco, o governo falava isso. Mas o OVNI pode ser qualquer avião não identificado. Qualquer objeto voador não identificado. Mas pode ser um avião, um drone chinês, sei lá. Pode. Não, mas... No entanto, Olha eu ocupando a China de novo. Balão chinês. Balão chinês é real, mas o balão chinês a gente falou sobre isso. E é por isso que eles fizeram esse... Delícia o café, hein? Ficou bom, né, cara? É por Ele isso tomou que... por educação. Não tomei por educação. Eu tomei por educação, mas eu gostei. Tem mais. Isso aconteceu de 2 a 3 anos pra trás. Essa primeira conferência que o Pentágono aconteceu foi ali do meio da pandemia pro final. Foi 21. Início de 21. O Congresso, o Pentágono fez uma como é que a gente fala? Um hearing, né? Uma audiência pública. Audiência, obrigado. Por conta de pressão de muitas fontes e até congressistas e tal. E eles foram a público e falaram, olha, a parada é a seguinte, é real, o fenômeno OVNI, ele acontece. O que a gente está chamando de OVNI? Por que a gente está mudando para UAP? Porque, de fato, 90% dos OVNIs são isso. Balão, coisa mal identificada, algum tipo de aeronave, até... Bumerangue. No entanto, há uma pequena porcentagem vamos chamar ainda de OVNI, para facilitar aqui a narrativa, que eles realizam manobras que quebram as leis da física. São objetos que, assim, eles estão acima de 9 vezes a velocidade do som, por exemplo, e eles fazem ângulos retos, sem diminuir a velocidade. A parada deles também é muito instantânea. A parada é instantânea, eles não fazem sonic boom. Quando você quebra a velocidade do som, você faz um sonic boom. Que é aquela fumacinha que a gente vê muito mais em desenho que na vida real, porque a gente não fica olhando pra cima pra ver os caças passando, mas aquela fumacinha é real. Esses objetos não fazem isso. Eles descem do... É quando quebra a barreira do som. Isso. Exato, eles não fazem esses objetos. Eles vêm do espaço em poucos segundos até a superfície da água, param imediatamente, não fazem nenhum tipo de onda, eles não emitem calor, ondas eletromagnéticas. Então, esse tipo de UAP, esse tipo de OVNI, é o que o Congresso, é o que o Pentágono foi obrigado, entre aspas, a público falar assim, esses nos interessam. E é quando você lê o relatório deles, é que começa a ficar assustador. Porque os engenheiros, eles dão esses detalhes, falam, cara, não há nada que o ser humano possa fazer assim que faça isso.
Não existe tecnologia conhecida hoje Você tá em quebrando a lei dia da física, entendeu? que quebra as leis da física dessa forma. Até cogita-se, quando tem essas audiências, cogita-se. Pode ser que seja uma tecnologia privada, ultra secreta, que alguém esteja testando? Sim. O Elon Musk fez o Homem de Ferro. Pode, é possível? Muito provavelmente Cara, não. é muito Sabe, difícil. é quase impossível, porque a gente teria que avançar. Tem um desses cientistas que falou, cara, a gente teria que estar 20 anos à frente na tecnologia atual que ainda não saiu. Porque, assim, a gente tem muita tecnologia aérea, né, de veículos aéreos, né, que não saiu ainda, por lei de patente, ou porque ainda não foram feitas em escala comercial. É por isso que no relatório ele coloca lá a possibilidade do que são esses UAPs. Aí bota lá, drone russo, drone chinês, não sei o que, papá. E o último, tava escrito lá, other, outro. E aí esse outro fez com que a NASA iniciasse um programa de investigação do que são esses UAPs. E o David Grush, que o 3D citou agora há pouco, que era um oficial de inteligência e tal, agiu em campo, lutou, um cara super condecorado. Ele foi trabalhar nesse departamento e depois de 3 anos trabalhando ali, ele resolveu dar com a língua nos dentes. E foi até o Congresso e apresentou uma série de documentos e testemunhas, falou, olha, eu quero oficialmente, pela primeira vez na história, fazer uma acusação contra o governo dos Estados Unidos, um black government, né? Seria um governo dentro de um governo que esconde essa treta pelo menos desde Roswell. Né? Ele fez sob juramento e, inclusive, quando foram devassar a vida dele... Outros generais também vieram em defesa dele. Vieram generais, patentes acima dele, defender ele, falar que ele realmente é um cara muito correto, muito idôneo. Então, assim, Fora outras testemunhas que tá trazendo. Agora o que me incomoda, não sei você lá, não sei o pessoal de casa, sempre que eu ouço falar de OVNI, por exemplo, esses casos, você falou, cara, são tecnologias avançadíssimas e tal. Mas, cara, por que é só os Estados Unidos aí que fala sobre, tipo assim, o OVNI, nenhum brasileiro viu, não apareceu na Globo esse negócio, entendeu? Entendi. E outra coisa que também me incomoda, por que, sei lá, em Varginha, cara, no interior do não sei o quê, por que não aparece em cima de São Paulo, na frente da Fiesp aqui, pouso OVNI aqui, ó, na Paulista, na Augusta? Sim. Por quê? Por que é sempre num negócio que, aí nego filma com uma câmera que, parece um Nokia tijolão, que tu não consegue ver o negócio direito, igual o Lago Ness, lá o monte do Lago Ness. Ninguém consegue ter. Hoje tem tecnologia. O monstro do Lago Ness é uma vergonha, mas os OVNIs eu te 4K, justifico. como é que tu não vê o negócio direito, pô? Mas vê, o 3D vai te... Isso eu acho que é mais uma questão da pessoa estar fora desse círculo. Eu acho que existe, primeiro, um estigma que a gente está pintando aqui, de que são matérias que são sempre, principalmente no Brasil, são sempre tratadas que você viu. Varginha, morreu um cara. E aí, quando as pessoas ouvem ET de Varginha, é piada, é palhaçada, é boneco, etc. Eu acho que tem uma questão, que talvez seja uma engenharia aí por trás, de transformar sempre isso de assunto de maluco, aí é a coisa da conspiração, né? Essa desinformação que a gente fala, que os governos estariam arquitetando e tal. E tem uma outra questão que eu acho que é você justamente estar fora desse ambiente. Por exemplo, esses OVNIs que a gente está falando, que o Pentágono vem coletando essas informações, o registro deles é no radar dos caças, ele é no satélite, Então, assim, essa coisa de você ter filmagem ruim é quando a gente fala da população. Porque se você pegar um celular... o meu celular filma 4K. Tenta filmar um objeto se movendo nessa velocidade que eu falei pra você... Não filma. Fica uma porcaria. Ainda mais a distância, cara. Eu tenho o último eclipse lunar, eu tenho um Samsung com uma câmera absurda, sabe? A gente usa pra filmar. Eu fui filmar a Lua. Eu tive que botar num tripé... Porque a minha mão, quando eu dou zoom, a minha mão parece que não tá tremendo, mas no zoom ela fica assim, quando eu dou zoom, sabe? Então eu botei num tripé e ainda botei 10 filtros pra poder ver a Lua. A Lua, que teoricamente é muito maior do que um OVNI, quando a gente vê um OVNI. Tática, né? Exatamente. Por isso que eu gosto esse segmento da ufologia científica, que é tipo assim, filmagem em celular pode ser balão, pode ser fake, pode ser CGI, né? Pode drone hoje em dia, drone, né? etc. Drone. Agora, o caça perseguindo lá, o comandante David Fravor, que tá nessas audiências agora dando o testemunho dele, ele filmou, ele registrou, você tem a velocidade do OVNI, você tem o que ele tá emitindo, o que ele não tá emitindo, a localização. Então é melhor do que uma foto. Tem a filmagem, se vocês botarem agora ele foi no Joe Rogan, por exemplo, uma das grandes primeiras entrevistas dele. Você tem, além da filmagem, você tem toda a medição daquele objeto. Então você tem hoje muita filmagem militar, incrível, né? Militar,
que já não deixam margem pra você dizer que, então só tem filmagem ruim. E O aí, negócio tá quente mesmo. Respondendo a tua pergunta, por que só nos Estados Unidos? Algumas variáveis, mas eu acho que a principal... Não é só nos Estados Unidos. Não, eu acho que quem procura acha. Então, assim, o governo norte-americano, ele tá sempre procurando. Desde Roswell, eles começaram a olhar pra cima, sempre. É uma coisa que aqui na América do Sul, América Central, por exemplo, a gente não faz isso. Você não acha também que tem uma coisa de sociedade do espetáculo, assim? Meio nope, no sentido de que o norte-americano, tudo que ele faz, ele tem que transformar num show. Num filme. Tem que monetizar num Faz filme. muito sentido isso. Não tem um pouco disso? A cultura, né? Isso. A cultura deles é fazer um estardalhaço, um reality show, é um negócio, é ganhar dinheiro, é ir dar uma entrevista. É monetizar, né? É monetizar. Mas assim, a gente tem, por exemplo, muitos casos na Rússia que vazam snapzinhos, sabe? Tipo, vazam pequenas coisas. Um dos maiores casos, que inclusive eu acho mais legal do que o Roswell, que é o Kasputin Yar. É, muito bom. Que é, cara, é assim, eles, tipo... Pessoas que obviamente morreram 3 meses depois, mas que deram depoimentos para jornais e televisões nos anos 50 também, dizendo que a Rússia tem mais de 3 aeronaves não humanas e que essas aeronaves estavam atacando os silos nucleares deles. Então, assim, tem registro. Né? Desativando. Muito comum isso tem registro oficial do governo russo. Só que, assim... O governo russo ele é muito mais fechado que o governo americano. Os russos têm medo do governo deles, sim. Sabe, a gente sabe que é a KGB. Ele tem um presidente que é ex-KGB. Agora... Não existe ex-KGB. Exatamente. Former KGB. Então, assim, a China e o Japão mandaram sondas pra Lua e eles iam pousar juntos a primeira sonda japonesa de uma empresa privada. Japonesa ou chinesa? Japonesa. Primeiro, É porque o Japão e a China se juntaram pra mandar uma sonda e o Japão ia mandar a primeira sonda lunar de uma empresa privada na história, porque só os governos que foram até hoje, só o governo americano, russo e chinês que foram, e o Japão era uma empresa privada. No dia que a segunda sonda que foi com o rover, né, deles para pousar, o material da área de pouso tinha sumido. Meu Deus do céu. Caramba, isso é um fato, Isso não foi é uma abafado. teoria. Se você digitar sonda japonesa não pousa na Lua agora no Google, você vai achar, tipo, sei lá, umas 5, 6 matérias, mas ninguém fala mais sobre isso. O que aconteceu? Que loucura. O Japão olha pra cima também, só que o Japão também tem uma política de não ficar soltando essas coisas, sabe? Vocês Então, acham assim, que não soltam... vocês falaram, né? Pra evitar uma... A razão por Comoção. quê? Eu acho que a assim, histeria da coletiva população. é a maior Galera fica preocupação. Tanto que uma coisa que é muito legal, que a gente tem acompanhado bastante, que também não se fala, mas a NASA ela tem preparado, de certa forma, a população e os governos mundiais para um possível vazamento de informação. Em 2019, se não me engano, me corrija se eu estiver errado na data, mas em 2019... Não vou arriscar, não. 19 ou 20 pré-pandemia, eles fizeram um encontro de religiosos na Líderes NASA. religiosos. De líderes religiosos mundiais, que o assunto era, e se... Como vocês fariam o que aconteceria com a religião de vocês? pra comunicar? Só que essa reunião não vazou o conteúdo, ninguém sabe qual é o conteúdo, ninguém sabe Mas direito sabem que quem que rolou. participou. Isso rolou. Mas rolou. Isso Por que a NASA convidou, né? Um padre Pastor, católico, um pastor, entendeu? Então, assim, a gente sabe, o gato é aquela velha história, o gato subiu no telhado. Sim. Sacou? O gato tá lá no telhado. Agora vamos contando aos pau. O gato caiu no telhado. Ih, o gato tá no hospital. Tem um negócio relacionado a ET, eu me lembro até de uma palestra daquele astrofísico que apresentou o Cosmos depois do Carl Sagan, Sim, que é o o Carl Neil Sagan. deGrasse Tyson. O Neil deGrasse o negão lá, né? Aham. E aí ele chega e fala a respeito de extraterrestre. Eu achei, assim, interessante o argumento e tal, porque... a gente vê os ETs nos filmes, cara, são super inteligentes e aquela pele, aquele jeitão e vamos dominar tudo Aquela e etc. pele, Aqueles linda. 3 dedos. Aqueles 3 dedos. Tem 4 dedos. A maioria das raças tem 4 dedos. Isso que eu acho uma controvérsias. injustiça. Não é o que eu ando lendo. Mas, cara, que o Neil deGrasse Tyson ele chega e fala, pô, por exemplo, você tem as espécies a humana e as outras espécies aí. Cara, nós somos muito mais próximos
próximos dos bonobos, por exemplo, uma espécie de macaco e tal, de primata e tal. Nós somos, sei lá, 99,4% parecido, tô errando bonobos, porcentagem, mas beleza. Parecido com os bonobos. E, cara, você não consegue sentar de igual para igual e trocar ideia com um macaco, entendeu? Sim. Então, o que garante que, existe uma inteligência superior que eles às vezes não olham pra gente igual tu olha pra uma formiga e tu não vai parar pra trocar ideia com a formiga, porque você é muito superior à formiga, perfeito, entendeu? Por que eles de fato se importariam conosco se eles podem ser muito superiores ou muito inferiores, inclusive? Essa é uma perspectiva meio mais meio cientificista, assim, meio... Não, eu gosto disso e isso entra de encontro direto com a teoria de que eles mandam híbridos pra Terra. Porque pra de alguma forma poderem se comunicar ou se interagir da mesma forma que a gente. Você gosta muito dessa coisa do híbrido também. Gosto da que envolve abdução, mas só dando um passo para trás, eu gosto sempre de puxar o que o Michio Kaku, que é um físico teórico também bem famosão, um senhorzinho japonês. Ainda bem que ele lembra os nomes, não sei o nome de ninguém, cara. Eu sou horrível com o nome. O Michio Kaku, ele gosta muito de falar sobre a teoria das diferentes categorias de civilização lá fora. Né? Que eles medem a partir da capacidade de uma civilização interestelar, espacial, que seja sapiente, de extrair energia de onde ela mora. Então, sem entrar tanto em detalhe, mas você tem galáxias lá fora que tem realmente milhões, bilhões de anos a mais do que a nossa. Então, se você considerar uma espécie que tenha evoluído a partir e se mantido viva a partir durante todo esse tempo, haveria uma perspectiva quase que Lovecraftiana da gente. Nós somos bactérias para essas criaturas. Elas transcenderam a nossa capacidade, é o que você falou. Então, você para se explicar para uma bactéria? Não. Mas às vezes você estuda, né? Só que nessas categorias de possíveis civilizações lá fora, nessas hipóteses, você tem civilizações que não precisam ser tão avançadas assim, né? Você tem um conceito de interdimensionalidade também. Você tem a teoria de que os alienígenas Grey seríamos nós no futuro, voltando. Então eu acho legal essa também. É horrível. Em Star Trek também eles voltaram no tempo, lembra? Pegar as baleias pra salvar o espaço. Star Trek é ruim, cara. Não é ruim. Star Trek é ruim. Bom, isso aí ele às vezes erra, mas a gente segue. Então acho que tem diversas... Polêmicas, é só polêmica. Eu gosto de criar polêmica, porque eu sou fã de Star Wars, né, gente? Eu não acho que necessariamente, em resumo, as espécies que estariam interessadas em interagir conosco são bilhões de anos mais avançadas. Basta elas serem alguns milhares de anos. Porque é muito pouco perto da história da Terra. Exato. Acho que só pra audiência entender, muito rápido, porque esse é um assunto muito longo, mas existem categorias. É a categoria 1, 2, 3 e 4, que o Michio Kaku, não foi ele que criou, mas ele desenvolveu. E a Terra estaria no 0,7 ainda. E por quê? Porque nós extraímos energia do Sol, quando dá, e a gente sofre os efeitos do planeta Terra. Tem um terremoto, tem um vulcão, chuva, a gente se protege. A de categoria 1 é uma civilização que ela extrai a sua energia do centro da Terra, e ela não sofre mais os efeitos do planeta. Ela controla o tempo. Controla a natureza. A natureza, o tempo no sentido de atmosférico, né? Categoria 2 é a que extrai a energia do Sol. É a que domina a sua estrela maior. Isso, e ela já começa a povoar outros planetas. E ela já domina a viagem espacial. Exato, interplanetária. E depois tem aquela que usa o poder dos buracos negros, se me lembro bem. Exatamente. Ela consegue saltar. Mas saltar com base em que alguém fez essas categorias? Só elucubrando? Não, tem toda uma conta dentro da física teórica do porquê que você... Isso é mistura com física quântica, contas e previsões. Você está passando só uma pincelada, mas tem estudo. Porque é realmente um papo muito extenso. Teria que ser talvez 2 programas para falar sobre isso. O princípio de você categorizar uma civilização a partir de como que ela produz energia é que é a base da coisa. Porque é isso que vai determinar o tipo da sua tecnologia, o avançar dessa premissa. Da sua carruagem. Né? Você usa o quê como energia? Eu uso os animais. Eu tenho que usar um cavalo para ir de um lugar para outro. O outro cara já tá usando petróleo. Né? O outro tá usando eletricidade, por aí vai. Então, a partir dessa... Então, ele categorizou formas de energia que o universo poderia gerar pra gente. Mas, como Carl Sagan once said, I could be wrong. Ele pode estar errado. O Michio Kaku fala também, cara, isso é uma hipótese
que a nossa cabeça tenta Agora ele fala desenvolver. também da Planolândia, tem um grande exemplo lá que ele fala, tem os indivíduos da Planolândia, eles não conseguem conceber os indivíduos... Da quarta Essa dimensão. teoria é muito 3D, legal. essa teoria é muito só legal. existe, o plano ali, né? Vocês estão falando de tecnologia, desculpa lá, não sei se você tem alguma pergunta à agora vontade. em cima disso. Eu tô me lembrando, assim, que tem também aquela teoria de que, por exemplo, das pirâmides, né, de Gizé, pirâmide do Egito e tal, que até hoje nós não conseguimos reproduzir fielmente aquela precisão milimétrica das pirâmides, e são blocos de toneladas. E como é que antigamente os caras conseguiram erguer aquilo tudo? Falaram que eram coisas dos ETs, ou a nossa civilização já foi muito mais avançada e nos perdemos ao longo da história, isso se perdeu Então, e tal. tem essa teoria de que ao longo do... Porque a gente teve... Tipo um reset. Tivemos 2 grandes dilúvios. Um, inclusive, é relatado na Bíblia. A gente teve um outro há 11 mil anos atrás, se eu não me engano, 11, 12 mil anos atrás. A gente pode puxar até o Graham Hancock. Exatamente. E a teoria de que alguns... Vamos situar então. Talvez seja uma boa fonte. Vê se você me acompanha. Vamos lá. Tem um documentário recente de um jornalista que virou pesquisador dessa. Já tem mais de uma década, que é um cara chamado Graham Hancock. E ele documentário no Netflix muito bom. Muito legal. Com um nome meio genérico. O nome é genéricaso, mas se digitar Graham Hancock na busca, você acha. O que não é fácil, é Graham Hancock. Mas... Escreve como fala. Porque vai achar. Só não escreve Hancock no Google, cara. Mas ele é um dos pesquisadores que há tempos desafia a arqueologia tradicional no sentido de medição. Falaram aqui pra mim revelações pré-históricas. Revelações pré-históricas. Muito obrigado. Tá bom. Pessoal do estúdio. Voz do Além. Voz do Além. Muito obrigado, Voz do Além. Disseram, tive uma intuição aqui. Revelações pré-históricas. Não esqueça. Simba. E esse cara, junto com essas pessoas que desafiam essa arqueologia tradicional, eles sempre disseram que existem essas discrepâncias com relação a data desses monumentos, das próprias pirâmides, da civilização egípcia em si, dos sumérios, que são a primeira civilização. Os primeiros que homens, né? A data da arqueologia tradicional data que os primeiros homens são de, sei lá, acho que 10 mil anos, 10 ou 11 mil anos. O Cro-Magnon. Porque tem a coisa de 300 mil anos. Tem de 300 mil anos, mas enfim, cara, ele desafia isso. Só que o que permite que hoje essa discussão tenha ficado mais legal? A tecnologia. A gente agora consegue medir com precisão que aquele bloco, ele não tem 3 mil anos, como falavam. Ele tem 15 mil anos. É isso. Então ele tá começando a incomodar uma galera e volta aquela... Ele é taxado de negacionista, ele é taxado de maluco, ele é proibido de entrar em certos sítios arqueológicos. Olha, isso que eu tava falando agora há pouco. Ele é proibido de entrar. Porque falam que ele... você é pseudociência. Ele fala, mas eu estou com a medição aqui. Não é pseudociência se eu estou provando através da ciência. Né? Me refute. Mas você está mexendo num vespeiro que você vai ter que reescrever livros. Você vai ter que reescrever livros de história. A história inteira, e aí, brother? O cerne da questão dele é que ele sempre achou que o ser humano não foi durante tantos anos caçador-coletor. Ele acha que a gente já tinha capacidades tecnológicas há 30, 40, 50 mil anos. Isso se perdeu. Isso se perdeu. E aí sim, agora só voltando para responder a tua pergunta, teoricamente isso se perdeu nesse dilúvio de 11 mil anos atrás, onde a água, onde o nível do mar cresceu, isso é científico, isso não é teoria, isso é prova, isso aconteceu. Tanto que a Sicília, a região da Sicília na Itália era colada na Itália, a Indonésia toda ali, as ilhas todas, eram todos um continente só, e aí o mar subiu, sei lá, acho que cento e tantos metros acima do nível que ele era. E muita coisa se perdeu nessa brincadeira. Inclusive, populações inteiras, que eram populações... Teriam sido dizimadas. Foram repovoadas com órfãos. Como é que é essa daí? Essa é Não, boa e também. assim, aí
Daí veio uma teoria também sobre a população da Terra nessa época, é que em pontos mais altos essas pessoas não eram tão tecnologicamente desenvolvidas como nos pontos mais litorâneos. Que se acabaram. Que foi justamente quem se acabou. Por quê? Porque essa galera das montanhas, teoricamente, tinha uma vida mais fácil, porque tinha uma floresta, tinha tudo ali, tinha tudo entregue, então tinha uma abundância maior do que a população que vivia no litoral e teve que se desenvolver. Isso tudo teoria, tá, gente? Não Nossa, tem nada... mas isso é muito interessante. Pois é, por falar em dilúvio, como é? Como que vocês veem? Qual a perspectiva de vocês sobre a teoria da existência de Atlântida? O Graham, ele fica até receoso de puxar. Chegou onde você queria, né? Você queria falar de Atlântida? Eu adoro falar de Atlântida. Então vamos falar. A mesa é sua. Não, mas primeiro conte pra nós qual é a origem, Platão, etc e tal. Só pro pessoal. Então, na verdade... É um bom filme, né? Da DreamWorks. Mas então... O Mike Mignola, adoro o Mike Mignola, o criador do Hellboy. Ele fez parte da... Uma trivia nerd que eu não resisto. Não resisto aqui. Até porque você é fã de Hellboy. Não, então, Platão, ele fez... Eu não me lembro se foi um ensaio ou se foi uma série de publicações agora, eu não me lembro. Mas enfim, ele escreveu extensivamente sobre uma suposta cidade que era localizada em... Ele dá lá certinho, Era localizada, porque eu tô tentando, tipo no noroeste da África. Seria localizado no noroeste da África. E era uma cidade super desenvolvida pra época. Era uma cidade que hoje em dia a gente chamaria de altamente tecnológica, mas ele não usa esse termo. Peço desculpa, não lembro o termo que ele usa. Avançada. Mas super uma avançada. E que era uma cidade-estado, que ela tinha um miolo, que seria o centro do governo, e 3 anéis concêntricos, que eram separados por água doce por fora e água salgada no anel externo. E que eles estariam muito à frente. Do restante da população. Do mundo. Do mundo inteiro, à época. E que teriam se ferrado nesse dilúvio aí. E que teriam se ferrado justamente nesse dilúvio, momento que o deserto Saara começou a se formar, porque, enfim... por conta do dilúvio e por conta também das massas de ar que foram criadas nessa época do dilúvio, o deserto do Saara, que era uma área altamente habitável, era uma área de floresta, virou o que sabemos hoje um deserto arenoso sem vida. Que eu acho que emenda bacana com a teoria a hipótese de Atlântida é que você combina isso com diversas outras civilizações que teriam vindo pós-dilúvio, que narram figuras messiânicas vindo do mar ou vindo dos céus com um conhecimento muito acima daquelas pequenas tribos. Exatamente. E essas entidades, essas pessoas, né, teriam ajudado essas civilizações mais atrasadas com cultura, com medicina, né, plantio, etc. E muitas delas retornado ao mar ou retornado aos céus. Aí você vai misturar a religião com a coisa toda. Isso seria algo que justificaria essa suposta cidade que... Fizeram meio Krypton, né? Mandaram a galera embora em bercinhos ali. E eles foram... Mas o mais impressionante da teoria da Atlântida é o olho do Saara. Você que tá assistindo agora, se quiser na outra abinha digitar olho do Saara fica no noroeste da Mauritânia. É uma estrutura, se não me engano, de 300 quilômetros total. Eu vou até pesquisar aqui, cara, porque eu quero saber o que é. O olho do Saara, quando você olha dele por cima, eu tô até arrepiado. Quando você olha ele de cima, ele é a exata descrição de Platão do que é a Atlântida. É muito louco. Como se só que é como se existisse ali e não existe mais. Era uma nave estranha. E foi encontrada pela legião estrangeira, pelos franceses da legião estrangeira. É bizarro, hein? Se jogar no... É meio louco. Não isso é louco. É louco. É louco mesmo. Louco. Não, isso aqui não tem cara de ser uma Eles formação não querem natural, que você saiba disso. né? E isso foi encontrado a primeira vez, acho que se não me engano, em 1960 pela legião estrangeira, que eles estavam passando por lá. O que é legião estrangeira? Me desculpa a ignorância. ignorância. Um exército de mercenários que atuava bom, teoricamente dizem que atua até hoje, que existe até hoje na África, com uma forma de guerrilha particular, mercenários. Van Damme fez um filme bom sobre a legião estrangeira. É verdade. Van Damme fez. Pior que o filme eu gostei, cara. Eu gostei do filme. Qual o filme? Acho que é Legião Estrangeira. Eu acho que o nome é... Acho que o nome é Legião. Cara, eu queria só dar um passo pra trás. Eu quero
trazer outras teorias aqui, até umas que eu acredito Mas aqui. você terminou a teoria Não, da então, Atlântida? é porque eu acho que fica no ar aí pra vocês aí que estão vendo aí o olho do Saara agora aí, pra vocês acharem o que vocês quiserem. Eu descrevi e tá aí, ó, a imagem Tá aí, aí, pra tá vocês. lá. Alguém tem que explicar isso aí. Mas eu isso quero aí. entender qual que é a do chapéu de alumínio. Essa é contigo. Pô, Essa cara, você brilha. sabe por que isso de chapéu de alumínio? Tem a ver com aquele filme lá, Os Sinais? Os sinais, acho que ele só pegou emprestado a referência. Eu tenho a impressão de que isso veio dos anos 50, dos filmes de sci-fi, assim, meio pulp dos anos 50, tipo Os Invasores de Corpos, essas coisas assim, sabe? Formiga Gigante, onde você tinha uma pseudociência de que o alumínio ele vai causar algum tipo de dificuldade, ele vai dificultar as ondas telepáticas. Na real, o que acontece? Os reptilianos que estão entre nós, tá? Sei. Estão entre nós. Eles conseguem não só se transformar em humanos, como eles também conseguem influenciar pensamentos. E o alumínio impede E o isso. alumínio, quando você tá com um capacete de alumínio, Você impede. isso bloqueia. Tá aí Magneto do X-Men pra dizer que isso funciona. Quando ele bota o capacete pra não ser dominado pelo professor Agora Xavier. tudo faz sentido. Então, você vê aí, está no cancioneiro mundial isso. O alumínio protege de invasão de Mas eu invasão de confesso que pensamento. quando eu corri atrás de onde veio, eu não Não consegui. tem origem. Isso. Ninguém sabe a Ninguém origem sabe se é na real. cultura pop, como eu falei, Mas virou do cinema. uma coisa que todo mundo fala sobre isso, assim. Tipo, quando pensa, já automaticamente pensa no chapéu de alumínio, Porque né? é uma coisa associada a um conhecimento muito rudimentar. Aí tem essa coisa do preconceito. Ao redneck norte-americano, ao caipira e tal, que ele fala assim, o que interfere no meu equipamento eletrônico? É bem coisa de vó, né? Não, É. toma manga com leite. Bota o Bombril. teu capacete de alumínio. bombril na antena Bota da o bombril na televisão. cena. Aí você É bem coisa de associa. vó isso, né, meu filho? Não, bota aqui esse Bota o negócio na Bota esse cabeça. capacetinho aqui. Bota o copo d'água do lado ali. E aí é meio que uma mandinga prototecnológica, né, do interior que acabou virando popular. E a gente brinca lá no Bunker X. E Muito tem que ter bom. anteninha, não adianta só Ah, é? colocar, não. Tem que ter Eu já vi anteninha. vocês fazendo Pintinho aqui em anteninha. cima, senão não funciona. Eu queria mudar o rumo das nossas teorias da conspiração pra falar das conspirações envolvendo assassinatos. Porque são muito brutais. É, umas coisas mais pessoais, vermelho. assim. Violência, Laura Branco. Por exemplo, há algumas que... Porque eu não sou tanto da teoria da conspiração, assim. Eu não fico pensando... Sabemos. Não é uma coisa que me... Sentiu a crítica, Que hein? me interessa todo dia, o tempo inteiro, entendeu? Você é Porque eu sei feliz. que você Ela vive bem, é uma pessoa feliz. Mulher é outra coisa. Apesar de coisa. que... Homem tem que prestar atenção com essas coisinhas, né? Mas eu me lembro de ficar muito impactada porque eu amava os filmes do Bruce Lee. Sim. E aí o Bruce Lee parece que foi envenenado. Tem Né? essa Não hipótese. sabemos. E depois o Brandon Lee, gravando o Corvo, filho dele, tomou um tiro que era pra ser cenográfico, mas a arma estava misteriosamente carregada. É. O que vocês já sabem sobre isso? É uma bela teoria da conspiração. Na verdade, o Bruce Lee, ele tinha muitos inimigos na época. Ele pelo que eu li, e confesso que essa é uma teoria que eu não Eu li. Ah, O cara tá em outro departamento. Outro é departamento. porque o que eu pensamento li- dele é muito superior ao nosso. Tem dois cérebros. Pelo né? que eu, tem dois cérebros, isso. Pelo que eu li, ele era uma pessoa que tava gerando muita antipatia ali em Hollywood. Por ter levado a arte marcial. Exatamente. E não só isso. Ele começou a se tornar uma pessoa soberba. Ele começou a se tornar uma persona não grata dentro do métier de Hollywood, justamente porque ele fazia um super combo de trazer asiáticos para um universo que na época não era aceito, né? Os asiáticos naquela época não eram E tão ele bem aceitos. afrontava. E ele não era só afrontoso, como ainda era babaquinha, assim. Ainda era meio nariz em pé. Arrogante. E ele era formado em filosofia. Sim, sim. O cara tinha uma baita bagagem cultural. E se tu brigasse com ele olhava pra tu. Você só Na começa a ouvir verdade, ele só olhava assim, cara. Ele só O olhava. problema é que você começa a ouvir lá de onde? Pode Primeiro, estourar. já deitou 3, assim. Eu gosto da linha de que diz que ele trouxe, por ele ter trazido o conhecimento milenar, né? Do Kung Fu, no caso dele era o Jeet Kune Do, era a arte marcial que Que ele era desenvolveu. dele, né? Era Ele dele. inventou essa arte Ele marcial. inventou quando ele ficou quase que paralítico, né? Ele ficou super mal. E aí que isso teria enfurecido as tríades. As tríades... tem essas duas teorias. Você gosta mais dessa, eu gosto Que mais eles teriam daquele... envenenado o cara. O Jackie Chan, outro dia deu uma entrevista perguntando
perguntaram pra ele sobre essa parada. E ele falou assim, cara, eu só não entendo porque que o Ocidente é obcecado por isso. Ele teve uma miocardite, ele teve um ataque do coração, um AVC, eu não sei o que ele falou. Uma coisa lamentável, mas que acontece com pessoas de 30 anos. Mas depois com o filho, outra... E aí o filho, uma baita coincidência. Pra quem não sabe, o que ela explicou foi isso, né? Durante uma cena do Corvo, que é a melhor adaptação de quadrinhos, na minha humilde opinião, aí para filme. Eu adoro o Corvo. E ele tomou um tiro porque o cara, o responsável pela bala, né? Em vez de botar festim, mantiveram a bala original. Então, a defesa do responsável pela armaria, né? Por justamente botar a bala de festim. Isso aconteceu com Alec Baldwin recentemente, inclusive, sim, né, cara? E a moça morreu, né? Ele matou ela. Então, a defesa, isso pré-Alec Baldwin já disse que, na verdade, era uma bala de festim, sim, só que o problema é que ela tava um pouco mais carregada do que era pra ser. Tinha mais pólvora. Eu não sabia disso, não. E por conta disso, isso foi defesa. Eu acho que não. Não, então não sei, foi não defesa. tenho. A defesa, eu não tô dizendo que foi. Até porque, ao que parece, aí minha memória tá me traindo agora, mas existia um projétil, realmente. Existia um projétil. Mas a defesa tentou argumentar que tinha mais pólvora. Ela tirou de perto. Eu não lembro qual é a cena. Que era tirou de perto, que tinha mais pólvora. E tem gente que diz que foi aquela cena que ele pousa na mesa. Não sei se vocês lembram do filme. A hora que ele pousa na mesa e todo mundo atira nele. Todas as pessoas atiram nele. E aí que teria sido nessa cena. Eu já ouvi falar que não foi essa cena. Então enfim. Eu ouvi falar que não foi nessa cena. Porque a teoria da conspiração boa, que é o que eu gosto, apesar de não acreditar, é que aproveitaram essa cena que todo mundo atira nele e alguém falou assim, vamos aproveitar essa cena que ninguém vai saber de onde vem a bala. Olha só, sacou? é bom. Eu adoro essa teoria. Não foi tem, boa. mais ou menos. Mas a produção diz que não foi essa cena. De fato, agora eu diz. lembrei. Porque eles dizem que eles destruíram a filmagem onde ele tomou o tiro. Pra que ninguém visse e tal. E o ator que deu o tiro nele, até hoje ele trabalha, cara. Ele é um ator bacana, um character actor, assim. Esqueci o nome dele de cabeça. E aí o filme seguiu depois disso? Aí eles refizeram o Brandon Lee com outro ator, em outros ângulos, assim, e tal. E eu acho que teve algum tipo de manipulação na época pré-digital, né, fotográfica, pra poder... Ele já tinha filmado parte do final... Por sorte e tal. Olha... Mas essa coisa da coincidência dos dois morrerem é que inflamou a tua teoria de que você gosta Ele enfureceu. Que eles enfureceram as tríades e os Judokan, não, como é que era o nome lá? Esqueci lá. Não fala nem o nome deles. Acho que é melhor nem... Yakuza, falei. Aqueles que não devem ser nomeados. Exato. Mas então, existe a teoria mais legal sobre isso, é que eles enfureceram os clãs de artes marciais orientais, num geral, e que... A galera mais da máfia Outra morte também que muito me deixa chocada é a morte da Lady Di. Putz. Né? Lady Di, que é da dinastia de Jesus Cristo, os Stuarts. Tem uma teoria maravilhosa sobre isso, que os Stuarts, eles são dos merovingios. O cara da Lara agora. Não, então, uma teoria maravilhosa de que Lady Di, ela é da dinastia dos merovingios. Merovingio, eu só penso no Matrix. No Matrix também. Que os Stuarts, na verdade, adotaram esse nome, e aí me perdoem também, eu não me lembro qual era o nome antes de ser Stuart, mas que era da dinastia merovingia, que é da linhagem de sangue de Jesus Cristo, que teoricamente Jesus Cristo e Maria Madalena tiveram filhos, e que desses filhos foram isolados, foram pra França, e na França eles viveram, mudaram o nome mais de sei lá quantas vezes, porque eles eram caçados e tal, foram caçados. E que teria chegado na Lady Di. E que... que viagem. Essa eu achei muito conspiracionista. Bem boa. Eu adoro ela, cara. Eu adoro porque eu adoro quando a teoria mistura com religião antiga, essas coisas, sabe? Mistura com templário, então eu piro. Fico até arrepiado, credo. Mas por enquanto não tem reptilianos aí envolvidos. Não. Calma que chega lá. Mentira que chega lá. Não, calma que chega lá, meu amigo. Calma que chega lá. E aí, o que acontece? Ela já era uma pessoa... Inclusive, o casamento arranjado com o príncipe foi para trazer essa linhagem de Jesus Cristo junto à linhagem dos reptilianos, meus amigos. Porque a família da Inglaterra...
Ó, aqui é a mãe dos répteis. A mãe dos répteis faleceu. Agora, perdão pelo desrespeito, ela faleceu. Trocou de invólucro. Trocou ela. Mas a Rainha Elizabeth era tida como a líder dos reptilianos na Terra. Ela passou por 2 guerras. Não, mas peraí, tem uma teoria da conspiração, assim, mais palpável? Vocês estão falando de reptiliano. Eu quero entrar agora também em várias teorias. Não, mas só pra responder a Lara rapidinho, uma das teorias que você talvez vá gostar mais ou desgostar menos é que existia um medo de que a Diana vazasse papos pro Dodi Al-Fayed, que o Dodi Al-Fayed, teoricamente, era um inimigo dos Windsors lá, era um inimigo velado, tipo, existia uma guerra fria entre as famílias, de alguma forma, assim, poder Ou era e um de pleiadiano e a família inglesa, pleiadianos e reptilianos, são inimigos adoro, cósmicos. adoro, pra mim isso é uma verdade agora, mas que teria alguma coisa muito de guerra de poder, de influência. Mas ela namoraria justamente um inimigo? Então, teoricamente, ela não sabia. Dentro dessa fábula toda que eu tô te contando, teoricamente, ela não sabia. E ela foi manipulada nesse sentido. Tem uma outra também que até Perdão. Eu quero mais um pouquinho. Quer Tá mais? bem. Cafezinho. Quero mais um pouquinho. Fez sucesso, hein? Cafezinho para... Também, mas não só. Obrigado. Eu vou também. Tem uma outra vertente que se conecta com o que a gente tá vendo agora. Mas enfim, Opa. desculpa, só pra... Desculpa, perdão, só pra não Aos te deixar tão pleiadianos aí. É. Amigos do programa. Tchim. Tchim. Mas só Amigos pra não do deixar programa. vocês... pra deixar a Lara decepcionada, tadinha. Tadinha, é ótimo. Não, porque, pô, eu falei tanta besteira aqui que você deu foi uma longe murchada. demais. Ela deu uma murchada e eu fui longe demais, desculpa. Você foi preacher. Só pra Ela não finalizar... está preparada Pra essa essa coisa dela ter sido um acidente, né? Ter sido forjado o acidente, era um receio da família real de que ela vazasse informações. tá. Agora... Só pra uma Por coisa que favor. eu acho que... porque essa coisa da Lady Di, ela tem uma outra hipótese também que se conecta com o que a gente tá vendo hoje sobre essa exposição desses círculos de tráfico sexual de crianças e de adolescentes, com Jeffrey Epstein, que... A gente tem até um filme recente, né? Que é o Sound of Freedom. Exato. Eu quero ver. Então, tem uma galera que diz que ela estaria se preparando para expor o príncipe Andrew, né? Ele estava na ilha do Jeffrey Epstein, já é provado, e ele não fala sobre Que isso. ele não se suicidou, inclusive. O Jeffrey Epstein não se matou, evidentemente, né? Se enforcaram ele na prisão. Mas pra resumir, tem uma galera que diz que ela descobriu essa coisa horrorosa e que ela estaria pronta pra expor Gente, isso. eu nunca nem ouvi falar dessa história dessa ilha. Vocês me perdoem a ignorância. Jeffrey Epstein, cara. É um negócio Tá, mas vou isso é atrás. bizarro. Isso é bizarro. Tem? Isso É uma só ilha de arranhado- exploração Sim. sexual infantil? Tráfico de Adolescente. órgãos também, é uma coisa muito louca. Assim. Mistura sexual, mistura pedofilia com tráfico de órgãos, uma energia lá Agora, embaixo. já que estamos... É outra teoria da conspiração do Jeffrey Epstein que há anos vinha sendo discutida, de que havia personalidades de Hollywood envolvidas. E O próprio Trump também. o Trump, que era amigo do cara. Todo mundo era amigo do Jeffrey Epstein. Isso também Sim. que é punk, né? E que quando descobriram que ele tinha lá o Lolita Express, o avião Sim. que ele levava, os Clinton iam pra lá direto. Então, o que rolava nessa ilha Sim, tá que sendo ninguém agora podia... A própria esposa, né? A Ghislaine Maxwell. Isso. Em resumo, ele foi enforcado na prisão. Se enforcou. Suicidaram ele. Suicidaram ele. E a Ghislaine tá dando depoimento, fazendo diversos acordos, mas é muito difícil. Quem que é a Ghislaine? Era a parceira dele, tipo uma esposa dele. Tem um caso envolvido também o John McAfee, ou não tem nada a ver? O cara do antivírus? Isso. Não estou sabendo. Né? Não, eu também não. Ele falou que também... Não, mas acho que ele não morreu, se eu não me engano. Porque ele falou que se pegarem ele e tal, ele vai jamais falar. se mataria, não sei o que e tal. sim. Então ele falou alguma parada Não assim que foi ele tá sendo perseguido também. Ele pode ter falado também, mas tem alguém que falou isso também por agora. Eu O jamais Mel me Gibson mataria. veio também falar que ele vai expor, junto com o Jim Caviezel, essa coisa do filme do... Sound of O próprio Sound Jim of Caviezel Freedom. falou também isso, né? Que eu não me mataria Eu não- jamais. Isso, Então, aparecer tipo, ó, morto. Sim. Porque o bagulho Agora, é sério. já que entramos em grandes presidenciáveis americanos, talk about me. eu tenho uma teoria pra mim, entendeu? Eita. Que eu gostaria de jogar aqui na mesa. Como quem não quer nada? Que é... Sinto polêmica 3D. Que é... Tô preparado. Michelle Obama é um travesti.
That is a horrible lie. Michelle Obama é um travesti aí, porque eu já vi, ó, ela aparece, tem vídeos. Tem. Ela na Ellen DeGeneres lá, Sim. dançando, enquanto você vê balançando ali Caramba. uma coisa suspeita. Você já ouviu Certo, falar dessa? Tem uma Tem, teoria inclusive, Cara, outro Essa vídeo. você nunca tinha ouvido? Nunca tinha Pô, ouvido essa aí é falar. muito, pra É, mim eu já já. é. de que Sério, eles Michelle estariam Obama. escondendo por uma questão de crítica e tal. Não, e até, tipo, porque eu até pensei, eu falei, cara, mas pô, qual o problema se o progressismo tá crescendo e tal, mas aí os Deixa o Estados cara. Unidos ainda é muito conservador, Muito conservador. e tal, então não votaria num cara ainda que ele seja sim, negro e tal, sim. se ele fosse casado com outro homem. Tem um vídeo que ele fala, é porque Michael and I, aí ele se corrige, ele, não, Michelle and I, aí tu fica, eita, quem é Michael? É verdade. Esse Entendeu? Michael Tem é um complicado. outro vídeo junto também, que tem uma repórter, não vou Rapaz. precisar o nome dela. Você nunca tinha Tô visto jogando essa? aqui, ó, pra galera. Galera, Ele foi pesquisa. fundo nos Obama. Pesquisa, A galera. gente está apresentando uma teoria da conspiração. Tá vendo? pra Eu ele. não, isso aí. Nossa, Aqui, ó, que só pra legal. finalizar, eu tô eu quero jogar, eu quero chocado jogar a agora. bola pra vocês. Aí tem, inclusive, dentro dessa teoria aí, aparece um vídeo de um repórter entrevistando uma... Cara, eu não sei se ela é repórter e tal. Não, é aquela jornalista Ela é uma antiga, jornalista. era uma senhora, aquela Uma senhora. Joanne, não sei o que morreu. Ah, eu sei quem é. E aí Sim, ela sim. fala, inclusive... Todo mundo não, ela sabe. responde uma pergunta e tal, ela fala, mas todo mundo sabe que Michelle Obama é um transexual. Ela fala. Aí o cara, o quê? Como assim e tal? E ela entra dentro de casa, ela aparece morta uma semana depois. Me explica essa, Afonso Solano. Meu Deus Essa é do babado. céu. Gente, cara, não, peraí, eu tô chocado, calma. Chocado com Essa isso. é muito absolute Tem lie. umas Eu tô chocado. fotos de quando a Michelle Obama e o Barack Obama namoravam muito antes, que eles começaram a namorar jovens, Tá. assim. E, bom, fenotipicamente parece um homem. Caramba. Se você olha, você fala, é um homem Costas ou mulher? e Se tal. tiver que apostar dinheiro, Ah. é um homem. É mesmo? Vocês nunca viram isso? Cara, eu vi muito por alto, eu vi Chocante. memes, mas é como eu falei no começo do programa, eu reservo 1% de credibilidade Cara, pra todo vocês tipo de Não, então a gente vai ter que envergonhando muito fazer. nesse programa. A gente vai ter que fazer a parte 2 do Entendeu? programa. Cara, agora eu vou ter Pra que eles mergulhar nisso pesquisarem. pra ver, cara. Você chega em casa e veja todos os vídeos que você puder. E se ela for um alienígena? Existe. E ao se disfarçar de humana, passe essa impressão. Tem videozinho dela piscando assim. Assim, Tem videozinho dela piscando assim. Tipo no Bibi, que pisca um e depois o outro, assim, ó. eu Tem acho. videozinho, tem videozinho. A teoria de que ela realmente é uma reptiliana, isso eu sei, essa eu sei. Isso existe. Ah, tem esse também. Tem, que Por ela é conta dessas reptiliana. discrepâncias. É, mas que ela é, cara, Pô, mas tu prefere acreditar que ela é uma reptiliana do que uma travesti? Travesti, não, isso aí é uma teoria. Agora, reptiliano, sim. É porque. é beleza. que eu tô puxando porque eu gosto mais, assim. Eu gosto mais de reptiliano. Pô, então. vamos, entendeu? Não, mas o cara, dá fato, pra casar. é. Dá pra casar tudo. Répteis Ela são pode ser um hermafroditas. Um réptil Olha aí. trans. Não, é hermafrodita. Pode. O réptil é hermafrodita. Pode pô, ser, pô. alguns são. Alguns, inclusive, Alguns são. alguns sapos E alguns Mark sapos. Zuckerberg é um reptiliano? Cara, Tem uma foto dele que eu ele acho anda que ele é um com o joelho autômato. pra frente, assim, Eu acho ó. que ele é um autômato. Que o joelho dele, É, o que joelho, ele em faz vez de, assim, ele- em vez de é. o joelho dobrar pra trás, igual todo ser Sim. humano, o joelho dele anda É, pra o joelho frente. vai pra trás, assim. O joelho Isso. vai pra trás. É Que isso? Isso. Aí falam, Tipo a que, galinha. inclusive tem um meme que é maravilhoso disso, pode pesquisar no Google, assim, que é: eu adoro andar sobre minhas duas pernas humanas. Só que eu descobri que quando eu dobro o meu joelho pra trás e a minha perna pra frente, isso aumenta a minha velocidade, tá ligado? Tipo, e é como se ele fosse um Sim. super-humano, assim. Tipo. Então, eu acho que ele é um autômato. Sempre achei que ele era um Sim. primeiro... O que é um autômato? Primeiro ciborgue. Vamos falar assim. Ele é o primeiro ciborgue já Ciborgue feito. ou androide? É Android, perdão. Tá. Tava Já viu ele tentando... bebendo água? Oi? É esquisito. Bebendo água. Não, ele não sabe beber, ele não sabe. Como Ele é que um ele androide, bebe Eu gente. preciso água? beber água. Os humanos bebem água, então eu preciso fingir. Ele tá lá no Ele meio que julgamento. No levanta. dos Estados julgamento, Unidos. no julgamento Aí do... ele Bebe bebe água, assim. Aí bota Como ele- que é? Imita aí, 3D, como é que ele bebe? Não é assim. O 3D já se esforça pra parecer humano. Imagina. Eu queria ver uma imitação, porque eu nunca vi isso. Não, fizeram, inclusive, não. Cara, eu não sei Tem um- imitar. Eu tem não um- sei imitar, mas eu sei que tem uma galera que botou como se ele estivesse babando, fez um videozinho assim, porque parece que ele não acerta a boca, sabe? Ele bebe assim, ó. Tem um- Ele é assim, ó. Tem um- Ele Nossa, não eu vou precisa atrás beber água, disso. então ele bebe na frente das Ele câmeras, finge, entendeu? entendi. Reserva água ali pra não. Tem um podcaster que eu gosto bastante, que ele é russo, inclusive.
Eita. Sim, mas ele não KGB. mora na Rússia mais, ele condena o que tá acontecendo e tal. Acho que Friedman, segundo nome, Alex Friedman, um negócio assim. Eu gosto bastante do programa dele, apesar de ter esquecido o nome do cara. Mas ele teve o Zuckerberg no programa dele, ele foi lá, né, pra entrevistar. E aí, antes de começar, ele falou assim: Zuckerberg, posso te pedir um favor? Aí ele pega, assim, umas folhas de papel e entrega pra ele e fala assim: marca, por favor, as páginas que tem carro, por exemplo. Sabe que... Né, pra ver se é robô, pra ver se era Android. Isso, maravilhoso. Aquele teste que você vê... Que tem um semáforo, tá ligado? Marca onde tem semáforo, pra ver se ele é um robô. E ele faz na zoeira e tal, dá risada, dá parada. O Zuckerberg erra. Imagina. O Zuckerberg errou? Ele acerta que já é o Zuckerberg 3.0. Mas eu acho que ele é um Android. Eu sempre achei que ele fosse um Android. Falando O em olho russo, dele é esquisito. a galera da produção me mandou um aqui, ó. Presta atenção. Radargeral.com. Radargeral.com. Linhares, Espírito Santo. Aí tem uma matéria aqui, ó. Você acredita? Sempre é bom começar com a Perigo data. para a Terra. Ó. Meu A Deus. foto do Putin, a foto de um planeta desconhecido. Deus. O presidente Putin anuncia. Os Anunnaki, que eu não faço a mínima ideia do que São os... são mais ameaçadores que o planeta Nibiru. Os Anunnaki ameaçam dominar o planeta. Que porra é essa? Não, cara, não. Cara, eu acho que é a ponte bacana pra então entregar um dos presentes que eu trouxe pra vocês. Por favor. Que legal. Nossos presentes, né? Eu sou escritor. Trouxe aqui os meus livros. Vou começar com os meus, então, pra fazer a ponte aqui. No caso, meus livros são de ficção científica / fantasia, tá? Pra vocês só. fiz aí dedicatórias legal. aí, agradecendo Meu Deus. ao Olha só, o convite. espadachim De carvão. de carvão aqui, Isso. ó. Nossa, pro uma público. trilogia. Sim, é uma série. No caso, estamos com o terceiro Olha só que livro aí. bonito. Fico feliz que esteja fazendo sucesso. Estamos fazendo Nossa, animação, vocês têm um tá bem legal. fã-clube muito É legal, cara. muito parceiro e que de muito tempo você e o Spor. Sim, não é? cara, Bonitas mandar um artes, hein, abraço. cara? Bem Muito legal, bacana. as É o artes Rafael aqui. Damiani, meu amigo de infância, que faz as artes bom. dos livros. Lindíssimo. Maneiríssimo. E é uma obra que brinca com essa coisa também, assim, de deuses alienígenas e tal. Mas a fonte mesmo dessa treta que você puxou agora é o Eric von Däniken. Tá aqui pra você. Isso aqui é a edição nova de comemoração aí de 50 anos dessa obra, que é muito legal. Como que é o nome? Eram os deuses astronautas? Ah, sim, É um sim, clássico, né, do Eric von Däniken, que eu tive o prazer de fazer o prefácio dessa edição comemorativa. Ah, que legal. Muito legal, cara. Uma honra, sim. Mas esse cara, né, 3D, foi junto com o Zacarias Sitchin. Isso aí. Eles foram os que propagaram essa hipótese de que... E é uma hipótese que ela balança as estruturas conservadoras de vocês, Ai, que eu ai, sei. ai, Olha ai. aí, olha aí. Público de casa. Público de Olha aí. casa. Prepare o coração. Isso foi esse cara que fez. Isso. Que esse cara ele- que eu nem conheço, já detesto. Brincadeira, o que ele falou? O que ele falou? Mas é um desafio interessante da fé no sentido de que ele, através dessas exposições de relíquias, datas e textos antigos, ele sugere que os deuses que nós, o Deus de Abraão e outras deidades também muçulmanas, hindu, etc., que elas, na verdade, teriam sido entidades cósmicas, seres extraterrestres, em palavras mais simples, que teriam vindo há milhares de anos atrás, feito conexões com a nossa civilização muito rudimentar. Como eu falei antes de Atlântida, né? Eles teriam pessoas que vieram dos céus, Nas Vimanas. nas Vimanas, que são, por exemplo, nos textos indianos antigos, fala-se que os deuses desciam dos céus. Em resumo, é o seguinte, toda civilização antiga, ele, em algum momento da fé, ela prega que seres vieram dos céus, ou um ser ou mais, entregam algum tipo de conhecimento revolucionário para as civilizações antigas e normalmente ele parte de volta para os céus ou para os mares, dependendo da prometendo retornar. E é uma sugestão controversa, não é? Porque ele relê, de certa maneira, a Bíblia, né? E outros textos antigos, como eu falei aí dos indianos, pontuando e tentando justificar que certos comportamentos, por exemplo, a destruição de Sodoma e Gomorra, a descrição é muito semelhante a uma explosão atômica, isso. né? E entre outras coisas, descrições que de criação. É viagem. muito legal. Eu acho que eu não tenho preparo pra entrar nessas piras. Acho que eu ia ficar nela, Mas então, sabe? mas por que quando você falou dos Anunnaki, ele puxou isso? Isso. Porque esses deuses seriam os Anunnakis. É um povo do céu. É um povo
do além, de algum lugar que Do planeta, veio... né? Do 13º planeta. Na realidade, Uhum. na realidade de muitos planetas, e um deles é o 13º. E aí, sim, falando de Nibiru, que pra mim é Nibiruta, porque é uma coisa que é zero comprovada pela ciência. Então, quando você fala de um planeta pra mim tem que envolver ciência. Talvez seja bacana pontuar, porque é o seguinte, a gente citou rapidamente os sumérios agora há pouco, né? Que a gente considera que seja a primeira grande civilização com escrita, né? A escrita cuneiforme deles e tal. E os sumérios, primeiro que eles tinham um conhecimento cósmico que ninguém sabe explicar. Por exemplo, eles sabiam da escala de tamanho dos planetas do nosso sistema solar. Isso a gente está falando de 6 mil anos atrás. Não tinha como você saber isso sem uma tecnologia muito... eletrônico, uma tecnologia no mínimo. muito... Como que a gente sabe que eles sabiam? Porque você tem nas paredes... Ah, tá. Existem esses registros desenhos, reais. Exato. E na mitologia suméria, eles falam desses seres, desses deuses que teriam descido na Terra. Gigantes, que seriam os Anunnaki, e eles teriam mexido com a nossa... com a população local, criado... ele chama... tanto que sumério é o povo da cabeça preta, né? Na tradução cuneiforme. Isso que eu tô super resumindo, gente. Enfim, manipularam supostamente o nosso DNA, né? Pro bem, não pro mal. Era uma coisa tipo... Depende, porque tem uma coisa de... benfeitores. É porque tem a guerra. Cara, é outro 3 programas também, se a gente entrar, sabe? É um épico cósmico, e em resumo, depois eles foram embora e alguns deles ficaram aqui. E isso você encontra paralelos com, por exemplo, a própria Bíblia, onde fala que os anjos desceram, fizeram amor com as mulheres, tiveram filhos com elas, esses filhos eram gigantes. Então, essas narrativas, tal qual o dilúvio, etc., elas estão presentes de forma muito similar em diversos textos de povos diferentes na nossa história. E o Erich von Däniken, ele sugere que, na verdade, tá todo mundo contando a mesma coisa. Só que cada um tá interpretando de uma forma diferente. Que viagem. É doido. Caraca. Não tem um filme, eram os deuses astronautas, um documentário, um negócio antigo, assim? É dos anos 70, cara. Tem até uma musiquinha que é... Eu já não... A musiquinha eu não lembro, mas eu tô ligado. Tem uma musiquinha, eu lembro disso. Eu acho que pra gente se encaminhando também pro nosso final, eu queria, claro, citar algumas outras teorias aqui que, tipo, o pessoal que ainda não falamos, precisamos falar, né? 11 de setembro, o lance de ser algo... É um programa. Interno, Passa rápido pelo 11 de setembro. Não, porque a gente precisa até... Então, 11 de setembro, no Pentágono foi míssil, não foi avião, foi míssil, jogaram contra o Pentágono. A segurança foi afrouxada na invasão dos aviões. Sim. Porra, o passaporte de um dos supostos terroristas... Cara, o meu filho faz melhor, assim, sabe? Na xerox lá de casa, sabe? Ele foi encontrado, um dos passaportes, ele foi encontrado nos escombros de uma das torres. E eles questionam, cara, como é que o avião que foi pulverizado vai sobrar um passaporte inteiro do cara? É possível? Mas onde que ele enfiou esse passaporte? Por que ele sobraria? Qual que é o interesse? A teoria da conspiração diz que isso foi plantado para você dizer que foram os terroristas do Osama. E não um trabalho interno dos Estados Unidos. Essa é a teoria da conspiração. Porque falam que implodiram o prédio, inclusive, né? E aí tem essa coisa. E os em volta também, que os em volta não estavam ameaçados, e aí os caras, porra, vambora, seguro pra gente conseguir, porque isso aqui vai ficar tudo condenado, por exemplo, depois. A teoria também implodiram os em volta também. Porque, por exemplo, tem a Torre 7, né? Uma das torres vizinhas das duas torres gêmeas. Intacta, não é ela caiu igual... Oi? Não, ela caiu reto, né? A Torre 7, ela caiu exatamente da mesma forma que as outras duas torres. E a explicação original para as duas torres é de que o calor teria derretido a fundação. E as duas torres tinham um mecanismo de um ferro pesadíssimo, absurdo, que como elas eram muito altas, se algo acontecesse com a estrutura, esse mecanismo seria acionado justamente para ela implodir e não cair para o lado e acertar milhares de outros prédios. Então eles tinha um dispositivo de segurança para isso, justamente para implodir a torre. Então, assim, teoricamente, as duas torres, elas seriam implodidas realmente por causa desse mecanismo de segurança próprio. Só que a Torre 7 não recebeu avião Só que a Torre 7 não recebeu avião e algum. E ela não tinha esse dispositivo. E ela cai reto. E ela cai reto também. Então, assim, por que diabos a Torre 7... Qual que é a explicação? Não tô entendendo. Seguro, recebi seguro. Porque o que acontece? Essa é uma. As estruturas... A dos prédios em volta, eu acho que é a mais legal. Porque há quem diga que a Torre 7, ela deveria ter recebido um avião também.
teria um avião direcionado pra bater nela e como não bateu, tipo assim, não veio avião. Ah, mas implode aí, porque o bagulho já tá todo setado. tá. Tal, entendeu? Mas é porque... Mas assim, tinham 9 prédios em volta das Torres Gêmeas. Não iam ficar condenados, mas a galera ia perder muito dinheiro, porque ia ter debandada de escritórios e aquilo ia ficar vazio. Mas eles iam matar toda essa galera troco de quê? Nesses 9 prédios... Dinheiro do seguro? Não, nesses 9 prédios já estavam vazios quando eles foram implodidos. Esses 9 prédios, sei. os 9 prédios em volta já estavam vazios quando eles caíram. Eles já estavam vazios. Me perdi, tem tanto prédio que eu prefiro ficar com as minhas 2 torres gêmeas e a como torre que é 7. míssil? Se a gente vê os vídeos Não, dos aviões. Pentágono, no Pentágono. Aí já é um Pentágono. Foram 4 aviões. Misturei tudo. Foram 4 aviões, tá? Que foram registrados, que foram sequestrados. Na verdade, no campo, que não caiu no Pentágono, não foi? esse do campo, que foi teoricamente derrubado pelos caças, pelos passageiros. Que eles teriam retomado. Os passageiros tomaram e derrubaram o avião. Sei. A lista de passageiros tinha um monte de mendigos, isso é surreal, assim, tinha um monte de homeless. Se você pegasse John Doe seguro saúde deles, que eles têm lá o security, como é que é? Social Security Social number. Security Member, não sei o quê. Tinham vários homeless nesse avião. Tipo, ou seja, eram pessoas plantadas. em Então tese, essa galera sim. não tava lá. Como assim eles tomaram de volta o avião? Que história Tem é até um essa? filme Tem sobre um isso. Eles filme, pegam o avião de volta dos terroristas e tipo, cara, eles sabiam que... Eles viram que tinham já derrubado As torres. nas torres. Eles falaram, cara, então ou esse avião vai pra Casa Branca ou vai pro Pentágono. Então, tipo, cara, não vamos deixar isso acontecer. E eles meio que num ato de heroísmo tomam um avião e jogam o avião contra um campo. Tipo no movimento suicida. Sim. Sim. Foi. Na grande hipótese conspiratória da coisa, isso é aquilo que a gente falou também no começo, né? O bacana da conspiração é que ela faz sentido de várias formas. Você pode ir ajustando. Você colocar esse ato heróico, ele compõe o sentimento de vingança, no final das contas, para que você justificasse a guerra que depois se seguiu. A ideia do 11 de setembro, base da conspiração, é de que ele foi os países árabes, né? O Saddam Hussein e tal. Eles têm Afeganistão. O Afeganistão, eles têm armas de destruição em massa, que recentemente também provaram que era uma grande mentira. Sim, essa é outra. Outra coisa que também foi provada que era caô, né? A justificativa de que eles tinham e tal. Provada mesmo, Provada. não é mais conspiração. Foi isso, fake. né? Foi uma justificativa falsa para ir à guerra. Então essa teria sido meio que um Pearl Harbor. Eles nos atacaram, então a gente tem que ir lá. Isso. Né? É uma baita teoria bacana. Nossa, é uma baita... Então, na verdade, a grande motivação por trás disso seria ter uma justificativa nacional, apoio popular, mundial, inclusive, para que houvesse a invasão. Não vamos cometer o mesmo erro que no Vietnã. Vamos explodir nossos prédios, porque a gente consegue o apoio popular. Agora, bom, essa é uma grande que todo mundo fala. Vamos pincelar rapidamente. Eu sei que não dá pra gente falar, mas já estamos há 1h30 aqui falando. Faz uma parte 2, pô. Inclusive, pra galera de casa que tá gostando desse papo, eu sei que você tá gostando. Você não deixou o seu like aí, não curtiu, não compartilhou. Então, espalha essa mensagem aí e vão lá no Bunker X também pra ouvir. Eles fazem vários episódios aí sobre vários temas interessantes. Tem o lobisomem, tem várias coisas aí. Mas eu queria tratar aqui, do clássico, não tem como não falar da Terra plana, né? Que aí, você pega até... Você pega, por exemplo, até o próprio Olavo, né? Quando ele questionou, e o chamam de terraplanista até hoje, né? E o que ele falou, né? Se eu me recordo da memória, é que, cara, não conseguimos até hoje... Né? E ele não se colocou como um terraplanista. Ele só chegou e questionou. Ele falou, olha, não é possível reproduzir esse experimento via laboratório de tipo uma bola... Sabe, que consegue da planicidade da água, né? Então, de você colocar a água né, num objeto ali redondo, que a água não escorra e ela se mantenha grudada como se fosse ali com a gravidade, etc. Você não consegue reproduzir isso de forma nenhuma com qualquer tecnologia. Você não consegue fazer esse experimento da água no planeta Terra. O que ele diz é, eu não achei nada que me
provasse isso. Ele nunca falou assim, é porque eu acho que a Terra é plana. Ele falou, gente, eu tô aqui procurando, mas eu não achei. Né? O Olavo era meio troleiro. Só jogou. meio troll. Vocês conhecem mais do que mas eu acho que ele era meio troleiro, mas eu gosto do questionamento. Inclusive, eu tive a oportunidade de jantar com um terraplanista. Que eu trabalhei não vou falar o que foi. Na beira do mundo, assim, ó. Na beira do mundo, um jantar romântico, né? Vamos na praia, questionando. Mas foi bacana, assim, porque a maioria das pessoas ficou zoando o cara. E eu não creio na coisa. Mas eu falei, cara, eu quero entender como é que ele chegou nesse nível tão radical, na minha visão, de questionar certas leis da física, né? E conversei com o cara. E a questão da Terra plana tem uma questão muito religiosa, normalmente associada com isso. Nossa, que os teólogos, os bons teólogos e os bons estudiosos da Bíblia refutam tão facilmente. Tão facilmente, exato. Então eu acho, assim, engraçada. Lembra Terry Pratchett, que tinha também um escritor de fantasia, que tinha lá o Discworld. Exatamente. Né? Mas eu acho que a gente tinha que fazer, na verdade, uma grande conferência. Eu falei isso lá no Flow. Entre terraplanistas e os cientistas tradicionais, e a gente tentar entrar num meio termo. Aí vocês levam uma régua assim, vão pra frente do mar lá e botam assim, porque tem um argumento que é esse. Nossa, velho. O cara bota a régua assim na linha do horizonte ali, ó lá. Não sei. Eu não sei. Eu acho que a gente tem que, pra acabar com essa briga, porque eles não vão mudar de ideia. Eu não acho que eles vão mudar de ideia. Tem um documentário bacana também. Eu nem quero que eu acho que a gente tem também não vou mudar de ideia. Michelle Obama é um travesti. Você tá convencido disso. Você tá com uma certa obsessão com esse tema. Ele foi falar lá fora pra gente, trouxe aqui. Ele tá sonhando. Ali, ó, tá vendo? Tá fincando o pé. Mas tá bom. Freud Tudo bem. Eu vou atrás pra ver, porque Depois conversaremos no privado. É uma boa. Tem uma teoria da conspiração, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas ela muito me interessa porque ela é literária. Há várias teorias da conspiração literárias, que é Shakespeare não existiu. Essa eu já ouvi. É uma pena que eu não tenha corrido atrás, mas eu já ouvi. Que na verdade, a que eu sei é que na verdade pincelar só. A que eu sei é que na verdade Shakespeare eram vários escritores. Exato, é isso mesmo que você argumenta. Que era uma Shakespeare, assinatura na verdade, genérica. não era uma pessoa, era um conglomerado, sei lá. Era um coletivo, sacou? Vários playwriters, né? Escritores de peças. Eu já ouvi essa também, mas não me aprofundei. Essa é uma boa para levar legal. É o oposto daquele diretor fictício que os profissionais de cinema assinam alguma coisa Smith, né? Quando eles não gostam do filme, você sabe dessa? Não, em Hollywood tem isso. Quando o diretor, ele não gosta do filme que ele fez, porque o estúdio se meteu e tal, eles assinam como um outro nome que eu esqueci, alguma coisa Smith. Nossa, Smith tá com Smith, cara de Matrix. E tipo, tal. infiltrou aqui. Joseph Smith. Algum nome assim. Só que aí, no caso do Shakespeare, é o oposto, né? É uma pessoa maravilhosa que tinha um crédito... Rapidamente, Triângulo das Bermudas, alguma coisa? O cara quer falar rapidamente do Triângulo das fucking Bermudas. Não, olha só. Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas, ele tem um misticismo muito maneiro. Vou falar bem rápido. Ele tem um misticismo em cima dele que, teoricamente, tem base científica, sim, por conta de confluência de marés e de como é que é a coisa de vento lá? Corrente de Qual vento. que é a teoria da conspiração? De que aviões? É porque lá é um vórtex temporal para aviões e navios que, quando passam por lá, simplesmente desaparecem. The Manifest. The Manifest. E, teoricamente, ninguém sabe pra onde eles vão. E o que se sabe é que ali naquela área realmente tem muitos naufrágios. Quem já conseguiu minimamente mergulhar ali perto... Hoje em dia já não tem mais. Porque ninguém passa. Não, passa. Não. Por que ninguém navega por ali? Não tive um amigo que passou. Ele só não voltou. Ele passou voando. Até hoje Ele passou voando. Sim. Eu sei. Dentro do avião, só pra ficar claro. Navegando, as pessoas evitam ali justamente por conta dessa coisa científica, dessa coisa geográfica. Tinha uma coisa de um polo eletromagnético que também supostamente... mas também tem o Triângulo das Bermudas asiático. Também tem uma área muito parecida com isso, perto da costa do Japão. É o triângulo. E o quadrado das sungas, não tem? Não. E assim que encerramos. Toda poltrona. O pior é que por um átimo, eu falei... Você ficou... eu não conheço essa parte. E o equilátero dos... Bom, eu acho que a gente encerra esse programa, Laura Brenner. Né? Eu queria só retomar o George Orwell, né? George Orwell
precisa se tornar ficção novamente? O que vocês acham aí? Porque a gente tá chegando num momento... Terminar de uma maneira mais sóbria aqui. Sim. O nosso, que a gente tá vivenciando. O nosso amigo, meu colega e amigo também escritor, Eduardo Spohr, ele fala muito que o 1984 ele é o romance mais importante escrito. Sim. Eu não tenho dúvida. Nos últimos tempos. Virou um manual de instrução. É isso que eu ia falar agora. Ele é um manual de instrução dos extremos políticos, ao meu ver. Então, é surreal. O Mark Twain, que é um outro escritor muito bom, ele costumava dizer, eu sempre cito essa frase dele, de que a ficção ela tem que fazer mais sentido do que a realidade. A gente julga mais a ficção quando a gente está lendo. É muito boa essa frase dele. Muito. Então, assim... O cara colocou ali uma parada que antigamente era taxada como absolutamente ridícula, né? Que ele viu ensaios disso nos regimes autoritários que a gente viveu historicamente e ele falou, cara, isso pode se repetir, é fácil repetir, basta uma geração, como a gente fala. E era um cara socialista, inclusive. Ele era socialista e fez a coisa toda. Então, esses extremos podem chegar nesse ponto aí, nas duas pontas da lança na minha visão, e a galera tem que ler. O Revolução dos Bichos pode ser uma introdução Revolução bacana. dos Bichos é muito bacana também. Revolução dos Bichos é o Hobbit do Orwell. É, tipo isso. Né? Depois ele fez o 84. Boa analogia. Eu preciso reler. Fantástico. Preciso reler. Assustador. Você termina, você fala, brother, preciso reler a Revolução a nova dos Bichos. língua. A gente que é escritor, cara, as coisas que a gente tem visto acontecer, você que é professor. É uma autocensura atual, né? Até uma aula que eu fiz há uns 2 anos aqui na Brasil Paralelo, ela está no YouTube aberta, chamado Resgate da Linguagem, em que eu vou mostrando ponto a ponto como essa manipulação pela linguagem acontece cotidianamente. É perigoso. E assim... Não é disfarçado mais, entendeu? Só que como as pessoas estão meio Walking Dead, assim, elas caem, tá? Né? Pessoal, redes sociais, como achamos vocês nas redes sociais? Vamos lá. Querido Afonso 3D, você que só tem um F no seu nome. O meu é com um F só. Afonso, número 3 é a letra D. Vou tentar fazer assim. Afonso 3D em todas as redes sociais. Todas mesmo, assim, qualquer uma. Xingando eles. Não. Mandou o dedo. É melhor não. É só melhor não, é 3D. É o dedo da aliança, jamais ele estaria fazendo alguma coisa. Claro que não. E eu tô lá no... Aliás, um beijo pra minha mulher Thaís. Isso. Ah, que lindinha. Olha, um beijo pra minha mulher também. Beatriz, vou falar o nome dela que eu nunca falo. Gente, um beijo pro meu marido beijo Fernando. Aí toca o violino no... Amigos do programa. Amigos do programa. Que é a frase nossa lá. Um beijo. Seria o amor uma conspiração da natureza para perpetuarmos? Não sei, eu sei que o meu arroba... O cara joga uma bomba. O meu arroba é o Afonso Solano, Afonso com 2 Fs, Solano. E estamos no Bunker X toda semana. Bunker é B-U-N, né? Bunker B-U-N-K-E-R. Exato. Eu tô também lá no Matando Robôs Gigantes, eu tô no Omelete, eu tô em tudo quanto é lugar. Arroz de festa. Arroz de festa e os meus livros do Espadachim de Carvão, que eu fiz aqui um agradecimento Deixa eu mostrar mais uma vez. Isso. Muito obrigado. Muito bons, hein? Muito bons. Não é porque é meu amigo, não. Eu gostei, eu gosto mesmo. O Pix caiu, né? Isso. Gente, muito obrigado pelo convite. Obrigado muito mesmo, verdade. É papo legal. Papo legal muito demais, obrigada. gente. Não, foi divertidíssimo. Excelente. Eu tenho certeza que o pessoal de casa curtiu também, né, pessoal? Sem dúvida. O pessoal tem bom gosto. Com certeza. Um beijo, meu amigo. Até a próxima semana. Valeu, Lara. Beijo pra vocês.